Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Grifato. Eu sou a Lígia Pimentel, sou sócia fundadora da empresa. E se você gosta do nosso canal, por favor, clica aí, né? Ative as notificações para receber todas essas entrevistas ricas, essas conversas que adicionam a gente, que a gente tem tido com os nossos convidados. São pessoas muito especiais, né? Que se destacam no que fazem também e tem sua história para contar. Hoje estou aqui com um cara muito especial, ele que é... Eu perguntei, o que você é? Ele falou, sou pecuarista de nascença. É o Rafael Maraia, da Fazenda Santa Maria. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou feliz. Desculpa que eu estou rouca. Espero que eu não passe por você, a pereba aí. E seja bem-vindo. Obrigado. Nossa, quando eu recebi o convite, eu não acreditei. Ah, que isso. É o primeiro e espero colaborar e contribuir com alguma informação para quem está escutando a gente aí. Não, com certeza, com certeza. Vamos bater papo aqui. Mas obrigado pelo convite. Imagina, que isso. Me conta aí que história é essa que você nasceu, pecuarista? Então... Pecuarista de nascença? Essa é pecuarista de nascença. Quando eu nasci, meu pai já era produtor rural. Meu pai morava até na atual fazenda dele hoje. Então eu fui criado, por isso que eu falo, pecuarista de nascença. Eu nasci e fui criado e sou pecuarista até hoje. E aí, como é que foi? Você nasceu dentro da atividade? O que vocês tinham? Onde vocês estavam? Então, quando eu nasci, meu pai já mexia com pecuária. Que, pensa bem aí, há 34 anos atrás. O que era pecuária lá no norte do Mato Grosso? Então, era desmatar e abrir área para consolidar, né? Você aí desmatava lá, vinha com pastagem e ponhava o famoso Nelore, né? O Nelore, ele tem altura de perna, ele é o que... Ele se vira sozinho. Ali ele é feito pro nosso país. E meu pai tinha vacada e foi abrindo. Então, eu sou desde aquela época da pecuária de desmatar, plantar capim e colocar um sal branco lá. Depois veio o mineral. Então, eu vivi essa pecuária desde o início. Aquela primeira pecuária mesmo. Você falou que nasceu e ganhou um bezerro, foi isso? Então, quando eu nasci... Quando a gente batizava ali, meu avô, parte da minha mãe, dava uma bezerra para cada neto. Aí eu ganhei essa bezerra e lá por uns 9 anos, aí eu comecei, que aí eu ia no gado, a cavalo e tal, comecei a marcar já era vaca, né? E aí eu marcava as bezerras, acompanhava. Então eu já comecei a ter essa paixão, porque eu acompanhava o que era meu. Então, assim, todo ano, aí virava novilha, aí uma vaca virou 2, 3 vacas. E aí eu fui cuidando e foi assim, mais ou menos. E seu pai começou em que município, em que cidade, em que região? Meu pai lá onde nós estamos é Castanheira, né? Uhum. Meu pai saiu do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina. Aí foi na época que eles desceram lá, até o meu avô era vivo. Eles desceram lá, escolheram a fazenda lá, até meu pai e mais 3 irmãos, eles são em 4. E aí eles começaram a abrir, e aí dividiram as terras para os irmãos. Aí meu pai, nessa terra que ele escolheu junto com meu avô, ele vendeu e trocou por essa que nós temos hoje, que o meu pai tem. E aí meu avô veio a falecer, ele quase não aproveitou o Mato Grosso. Ele tinha um problema de rim e faleceu muito novo, o meu avô, com 50 anos. Tá. 50 e poucos anos. E meu pai ficou lá, tocou, foi lá, abriu. Aí conheceu minha mãe. Foi morar lá? Conheceu tua mãe lá? Foi morar. Conheceu em Juína, município vizinho de Castanheira. Pertinho. Aí eles Nossa, Juína naquela época não era nada. Não, era começo. Mato. Era mato. Tudo mato, começo. Esses dias eu vi uma foto de Juína, acho que 30 anos atrás. Era uma estrada de terra, assim, e floresta em volta. Era. Então, assim, meu pai foi um pioneiro na região. Então, aí meu pai... Quantos anos tem Juína, desculpa? Juína, eu vou ficar te devendo. Não, mas mais ou menos. Uns 34 anos, 36 anos? Até mais. Tá. Eu vou ver aqui. Mas aí, meu pai foi e eu e meu irmão, muito novo, porque eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Mas aí eu e meu irmão mais velho, a gente começou muito novo na atividade, porque meu pai trabalhava bastante. E aí eu e meu irmão, nós começamos a cuidar do gado. Meu pai cuidava de outras atividades, tipo... Cuidava das pessoas que trabalhavam pra gente, cerca, abrir estrada, fazer cerca, casinha de coxo. E teu pai lá? Meu pai, vida inteira, morou na fazenda, até hoje ele mora. Meu pai tá com 66 anos, mora na fazenda. Fica quantos quilômetros da cidade? Da Castanheira 50, da Juína, que é onde nós mais frequentamos, mas vai comprar essas coisas, fica 100 quilômetros. Não é mole, aí, não. eu e meu irmão começou muito cedo, era duas crianças em cima de cavalo. Meu irmão acho que começou com 8 anos. Aí era o meu irmão com 10 e eu com 8. Nós cuidávamos da vacada toda sozinho do meu pai. Até acho que você viu um vídeo
Vi. Nós soltando um gado Nossa, lá. muito legal. Então, assim... Aliás, que visão de filmar aquilo, né? Naquela época a gente não filmava Era muitas um coisas. tio meu que gostava de filmar, e ele mandou esse vídeo pra mim. Estava lá no... Era videocassete ainda. Filmador naquela época era desse tamanho, né? Depois diminuíram a fitinha, assim, mas hoje era um troço desse tamanho. Hoje tá na mão, né? No celular. Hoje tá no bolso. Aí... Tem até bainha pra pôr celular. É o que eu uso lá na fazenda. Aí, então assim, comecei de muito novo. Então, você vivendo de novo naquela atividade, aí você sabe já a vaca tá sem bezerro, mais ou menos, ela dá umas dicas. Uma vaca começa a passar mal, já. Então, assim, hoje eu tenho 34 anos. Então, desde os 8 anos eu tô na atividade. Então, tem mais de 20 e poucos anos eu trabalhando na pecuária. A gente começa a... Só de ver um monte de coisa, você já sabe, entendeu? Tem uma conexão muito forte com aquilo ali, com a natureza, com o funcionamento das coisas, né? Tem coisa que você sabe, às vezes, nem de onde que vem de você sabe, né? É isso aí. E como é que foi essa parte de sucessão? Que você tá me falando que você mora numa fazenda, isso. Que você toca a sua família, família íntima mesmo, você e sua mulher, suas 2 meninas, né, que vocês têm, e o seu irmão. Vocês são só 2 irmãos? Somos em 3. Em 3. Agora eu vou contar. Quando eu estudava no colégio municipal lá da minha escola. Deu uma vila, dá 1 km da fazenda do meu pai. Putz, Estudei lá até lá na época era a 8ª série, até os 14 anos. E segundo grau não tinha, que era o ensino médio naquela época. E aí eu fui pra Juína. Primeiro ano eu estudei... Você ia e voltava todo dia? Não, você dá foi 100 lá km. E ficou. Eu tinha uma avó por parte da minha mãe. E aí eu morei com a minha avó e meu avô parte da minha mãe. Fiquei 1 ano lá estudando. E aí, no segundo ano, eu consegui entrar no colégio agrícola. Tinha um colégio agrícola lá, eu consegui entrar. Daí eu estudava 15 dias, o dia todo, e voltava 15 dias pra fazenda ajudar a família do meu pai. E o meu irmão mais velho, ele tinha conseguido arrumar uma turma grande, tinha feito o segundo grau lá na comunidade mesmo. Aí eu fui fazer e ele ficou. Aí terminei. Quando eu fui fazer o segundo grau, como eu nasci e fui criado na fazenda, a vida de fazenda sabe como é que é. Levanta cedo, trabalho. Então, assim, eu fui meio desanimado, vamos dizer assim, com a questão de trabalhar na fazenda. Aí eu falei, cara, eu vou sair pra estudar, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu fiz o primeiro ano, a gente começa a ver uma realidade que a gente acha que é uma coisa e é outra. Dentro da escola? Dentro da escola. Tipo assim, de cidade. Eu nunca morei em cidade. Eu comecei a participar de uma vida de cidade, né? Entendi. E antes, quando você mora na fazenda, criança, você imagina que cidade... É outro universo. Que a gente ia uma vez no mês na cidade fazer compra. Lá tinha toda hora que você quiser. Tinha as coisas boas, tudo. Mas aí você vai convivendo com a cidade, você não vê... Não é tudo mil maravilha. Nem onde eu moro, nem na cidade. Mas é mais prático, né? Aí você sente na pele. No segundo ano do segundo grau, eu já estudava no colégio agrícola. Ia 15 dias eu voltava a trabalhar. Aí eu formei assim. Fiz até o 3º ano, terminei, formei. Fazer faculdade de filho de produtor rural. Foi pra capital Cuiabá, era longe demais, não era barato. E voltou e continuou ajudando o pai a tocar fazenda. Mas voltou formado? Voltou formado. E ajudou o pai a continuar a fazenda. Mas naquela época não agregava tanto igual hoje um filho formado, tipo um veterinário, essas coisas assim. Aí meu pai falou assim, se vocês for fazer igual fulano, ciclano, vamos fazer assim? Eu prefiro dar um pedaço de terra que mais ou menos vai ser o valor da faculdade de vocês. Aí os 3 filhos têm direito. Tanto os 2 que já tinham se formado, como o outro que já vinha estudando. Aí ele falou, vou te dar 100 alqueira, no Paulista, 242 hectares. Pra vocês trabalhar. Vocês querem ou querem estudar a faculdade? Eu falei, eu quero a terra. A terra, velho. Porque eu ia fazer a faculdade pra voltar a comprar a terra. Entendi. Então já pega a terra aqui. Aí foi a jogada, né? Meu pai ajudou bastante, auxiliando, porque naquela época eu tinha 17 anos. Quando a gente tomou essa decisão, meu irmão mais velho tinha 19. Aí foi, vamos financiar o gado no Banco do Brasil. Cara, essa é uma sucessão que acho que eu nunca escutei ninguém me contar essa história. Falei, vamos no Banco do Brasil tirar dinheiro pra comprar vaca. Tiramos dinheiro e compramos uma vaca. Agora que vem a moral da história. A vaca, quando eu comprei, ela custou R$750. Passaram-se 10 anos pagando, com 2 anos de prazo, 8 anos pagando. A bezerra dessa vaca valia 850 na última prestação do banco. Então eu enchi a fazenda que o meu pai passou para mim alavancado com o dinheiro do banco.
com o dinheiro que é destinado para produtor rural. E aí, no mesmo tempo que eu cuidava do meu, e meu irmão não deixou de cuidar das coisas do meu pai. Eu, meu irmão mais velho. O meu irmão mais novo veio estudar em Campo Novo, que era o IFMT, hoje tem lá na Juína, veio no Campo Novo. Aí de Campo Novo ele decidiu fazer faculdade. Aí ele passou numa pública aqui no Paraná, engenharia mecânica, e se formou, fez estágio no grupo New Holland lá, e entrou na empresa, já tá trabalhando, acho que tem uns 4, 5 anos, tá bem também. Tá bem. Tem casa lá em Curitiba, tá bem encaminhado, tá feliz com o que ele tá fazendo. Até encontrei ele lá na AgriShow. E é mais ou menos assim. Meu irmão tem uma parte... Eu falo assim, você criar no campo, você ajuda a pessoa, se ela tem aquela atribuição, aquele gosto, a se identificar. Mas tem gente que quer sair também. Uhum. E tá tudo certo. Não, tá tudo certo. E da partir desse momento, eu comecei a cuidar do que era meu. Então, eu tinha as minhas despesas, eu tinha que cuidar do meu pasto. Essa propriedade que foi passada para mim, já reformei ela inteira, já refiz a cerca, fiz melhorias. Então, assim, eu peguei e trabalhei. Tenha todas as obrigações. E teu pai passou por você já de papel passado e tudo? A minha parte, sim. Que ele foi... assim, meu pai, como eu e meu irmão, sempre trabalhou firme. E você sabe que dono é diferente do que funcionário. O dono produz mais. Sim. A gente... Você não dorme, não descansa. Meu pai conseguiu expandir lá na região. Então, conforme ele ia comprando, ele já foi colocando no nosso nome. Para poder... economizar o imposto. E aí essa já tá no meu nome, a do meu irmão já tá no nome dele, e assim por diante. Foi mais ou menos assim. E aí eu comecei a pegar gosto, porque daí eu tinha meu gado, eu comecei a girar. O interesse era seu total. Era meu. Eu comecei a gostar. Assim. Aí foi a parte da diferença. Entrei no segundo grau não querendo mais participar da atividade, saí do segundo grau, meu pai me deu essa oportunidade e eu abracei e aí dali pra frente ninguém segurou mais. Foi o que te chamou de volta. Aí o que me interessou. Olha só que interessante. interessante. E pra estudo eu não era assim, gosto muito de estudar. Eu era tipo assim, eu passava de ano e tal, mas não era muito de estudo, não. Gostava muito de matemática. Mas eu também não... Não gostava, não. Não gostava, cara. Mas eu gosto de matemática. Falava, nossa, pra que eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara? Meu Deus do céu. Hoje precisa, né? Eu sou uma pessoa... Eu preciso de muita objetividade, assim. Sim. Eu estudo, eu gosto do que eu estudo. Eu vejo usabilidade no que eu estudo. Ou eu vejo algum sentido filosófico naquilo que eu estudo. Agora... O nosso ensino, ele é muito por bater metas, assim, né? Tá. E às vezes tem que cumprir a carga horária do ano, as matérias que você tem que atender no ano, fica a coisa pra trás, se foi bem dado, se foi mal dado, ninguém sabe? É uma coisa muito corrida, assim, muito de tabela, né? Pouco adaptada ao interesse do aluno ou à usabilidade que o aluno vai ter, e eu sou muito dinâmica. Enfim, mas é interessante isso que você tá falando, que seu pai te atribuiu essa responsabilidade e te trouxe de volta. Sim. E aí, você conheceu sua mulher em Juína? Ela morava em Castanheira, que é a cidade entre Juína e a Fazenda. Entendi. E aí eu conheci ela, tava fazendo o segundo grau, daí ela foi pra Juína fazer faculdade. Eu esperei ela... O que ela formou? Ela formou em letras. Aí eu esperei ela formar na faculdade dela, nós namoramos 6 anos e 7 meses. Enrolou ela, hein? Ela que me enrolou, ela tinha que terminar a faculdade. Tô brincando. Aí assim que ela terminou, ela foi morar na fazenda comigo. Ela foi? Foi, né? Ela ficou lá quase 10 anos na fazenda comigo. Aí, antes das meninas chegarem. Aí a minha primeira menina, Luísa, ela nasceu, né? A gente vivia na fazenda até os 4 anos de idade dela. Aí nós sentimos a obrigação de procurar um bom colégio pra ela. E aquele colégio de vocês lá já não servia? Ele, tipo assim, é um bom colégio. Mas pro que a gente procura, a gente precisava do colégio que nós fomos atrás, né? O que vocês estavam procurando? Uma possibilidade de pôr um inglês. Um colégio particular que você tem mais rigidez. Você tem direito de ir lá reclamar, pedir alguma coisa, entendeu? Então é isso que a gente procurava. Hoje no colégio tem inglês. Você paga uma parte lá, você tem uma inglês. Responsabilidade por parte do colégio. Sim, você consegue buscar, assim, onde que a gente vai melhorar, onde que... Então aí há o sacrifício, né? Você tem que ter... Acho que a vida é assim, né? Feita de sacrifício. E aí vocês foram morar na cidade? Eu tenho 2 casas, né? Eu tenho a casa da cidade e a casa da fazenda. Então a minha esposa fica na cidade com as meninas e eu vou final de semana ver ela. Durante segunda a sexta eu fico na fazenda
e eu passo o final de semana com elas. Às vezes precisa, você volta lá rapidinho? Volto. É fácil aí, né? Não. Nesse Agora caso. tá mais fácil que tá... Antes era terra, agora tá 80 de asfalto e 20 de terra. Ah, tá bom, Ajudou melhorou bastante já. Mas a gente tá assim, aí a mais nova agora, ela já tá indo pra escolinha já também. Também? E aí ela vai pegar o mesmo caminho da irmã mais velha, Qual né? que é a diferença das duas? 4 anos. Ah, dá uma diferença boa. É. Uma vai fazer 2 agora, dia 5. E a Vocês já mais- vão tocar na escolinha? Já tá na escolinha já. Já? Desde o começo já. Ai, meu Deus. E a mais velha vai fazer 7 agora em agosto. Ah, tá bom. Mas aí elas têm essa convivência também. A mais velha, ela já o início foi 100% na fazenda, né? Mas assim que dá, final de semana, feriado, elas vivem lá. Mas você que vai pra cidade encontrar elas, não elas que vão Não, fazer esses dias elas foram... Eu vejo muito vídeo delas, acho a coisa mais fofa, elas no quadriciclo, cara. O que é aquilo? Então, a mais velha A tem... mais velha pilotando quadriciclo com a pequenininha do lado. Ah, coisa mais Não, linda e a do mundo. pequenininha você põe na cabeça do arreio do cavalo pra tirar. Não Mentira. quer sair. Então, assim, é o que a gente tá tentando fazer. Elas viver o que o papai trabalha, da onde o papai sai o dinheiro, e elas terem um gosto para aquilo lá. Porque no dia da manhã aquilo lá vai ser delas. É. Então, a formação de escola é uma coisa. Elas têm que ter uma boa formação para no dia da manhã administrar o capital que elas já... Hoje não é mais como era antigamente. Hoje tem que estudar muito. Mudou muito. Então, a pecuária hoje, ela tá se tornando, cada ano que passa, mais difícil, no meu ponto de vista. Quem não correr atrás de novidade, de tecnologia de informação, vai ficar para trás. É que nem eu ouvi falar esses dias. 50% das fazendas que não evoluir vai acabar. E eu acredito nisso aí. E aí eu acho que entra esse estudo dirigido, né? Cara, eu preciso ter um estudo dirigido. Eu tenho certeza que você continua estudando, fez uma faculdade por conta própria, buscando suas informações. Buscando o que você precisa ali para resolver seus problemas. Assim, nesse tempo nós vamos bastante em palestra, em curso, igual a Cricorte tem muita informação. Eu fiz curso de ultrassonografia pela internet. Ah, olha só. E tinha que fazer prova, tinha que passar. E no curso, eu queria só pra detectar prenhez. Lá no curso tem tudo. Expiração, tem tudo, pra ver tudo. E você tem que fazer, senão você não tem tantas horas, tudo certinho. Dentro da minha fazenda, lá, sentado na frente do computador, fiz o curso. E aí, como é que foi a parte da prática? A parte da prática foi trabalhando mesmo. Aí Ou você foi acompanhando alguém que não, você chamou ali? Não, foi sozinho mesmo. Só uma vez passou um veterinário e me ajudou a regular o aparelho, mas dali pra frente, eu sozinho. E deu certo? Você achou Cara, que foi? graças a Deus, tá dando certo. Nossa, esse negócio de internet revolucionou, né? Não, mas as imagens, né, ajuda bastante. Não, com certeza. Com certeza. Tô conseguindo. Mas assim, nas primeiras... Ali você dá uma apanhada, mas depois você... Ixi, já tem uns 3 anos que eu tô fazendo isso aí, já tô bem... Assim, já tô conseguindo. Ficou craque. Bem rapidinho. Ai, que legal. É uma ajuda, é uma ferramenta que tem que ter na fazenda, né? E você continua ajudando teu pai? Continuo. Eu e meu irmão mais velho. Como que é isso? Meu pai tem... Fica quanto tempo uma fazenda a outra? Desculpa. Minha fazenda minha do meu pai dá 3 km. Ah, é muito pertinho. Entendeu? Entendi. É assim, meu pai tem 66 anos, mas ele é muito ativo. Ele participa, ele comanda tudo ali. E só que ele deixa algumas partes pra mim e outras partes pro meu irmão. Eu fico encarregado com o gado. Meu irmão fica mais encarregado com o trator, reforma de cerca, essas coisas. E aí, meu pai tem um funcionário do gado e eu administro, passo as coordenadas pra ele. E o meu irmão tem um funcionário da cerca, tem uns terceirizados, tem um cara que trabalha pra cerca, outro para trabalhar mais pra controle de mato, né? Capim, essas coisas. Capim tem capim... que se fala capim invasor, né? Folha fina, folha larga. E meu irmão administra essa parte. E a gente ajuda ele, né? Porque não, o que é do meu pai futuramente vai ser nosso. Uhum. Aí a gente tá lá participando. Aí automaticamente já entra dentro da minha fazenda, que meu pai tem a propriedade dele, aí passam umas 2, 3, e aí começa a minha. E meu pai tem propriedade em volta da minha, que meu pai foi crescendo. Quando meu pai chegou lá, tinha 200 alqueires. Hoje meu pai tem 5 vezes mais que isso aí. Nossa, que legal. Então, às vezes ele comprou meio picado, às vezes não é uma fazenda só. Ele cresceu. Mas tava tudo ali pertinho. Ele tem propriedade do lado da minha. Do jeito que eu saio dentro da minha, já saio na dele olhando e aí eu vou trabalhando. E teu pai sempre teve cria? Meu pai sempre com cria. E você também? Sempre com cria. A gente só faz a recria das futuras matrizes, a reposição. Tá.
E como é que é isso lá? Como é que é a tua operação? O que que você... A minha operação é... Eu gosto de estar dentro do gado. Eu gosto. Eu praticamente tô um dia sim, um dia não dentro do meu gado. Esses dias atrás estava numa praça de alimentação e ia todo dia lá. Até eu coloquei água encanada. Eu passei um sufoco tão grande. Que é seca? E aí, assim, a minha propriedade é muito plana. Tem um rio na frente e um rio no fundo. E aí, a gente dependia daquelas... Vai. Toca o pau aí. O celular trabalhando. Eu dependia daquelas famosas represas secas, o cacimba, do jeito que as pessoas vão falar. E como teve um ano, foi finalzinho de 2021 que começa a chover lá, não choveu. Da janela da minha casa, assim, a 4.000 metros pra frente, eu via chovendo todo dia. Não chovia lá. Não. Acho que acontece muito isso com a gente também. Deu 15 milímetros na minha fazenda em agosto, acho que 15 no comecinho de setembro. E cortou. Lá na fazenda do meu pai, que da janela da cozinha da minha casa dava pra ver, chuva todo dia. Lá tava com 400 milímetros. Você tá brincando? Na minha casa tava com 30. E os 30 acabou de moer a palha que eu tinha. Nossa. Foi voltar a chover por dia 25 de novembro. Nossa, Rafael. Eu desesperei, não tinha mais comida, não tinha mais água, a fazenda tava toda aberta e eu acudindo o que dava. Aí eu senti na pele. Acho que a maioria das pessoas, eu vou falar no meu caso que sou pecuarista, eu evoluí por causa de um sufoco. Aí você reclama. Nossa, cara, pra que isso? Tá chovendo lá, não tá chovendo aqui. Aí depois você vai... Como se tivesse alguém culpado, assim, né? Aí depois você vai entender que lá foi bom pra você crescer. A partir daquele momento, eu falei, eu não quero passar mais isso na minha fazenda, eu não quero ver minhas vacas passando fome. Isso foi em 2021. Em fevereiro de 2022, eu tava lá com a equipe terceirizada, colocando água encanada na fazenda e mudando todo o sistema da minha fazenda. Hoje a minha fazenda aguenta uma seca. Porque em 2023 eu já entrei preparado, em 2024 eu já tô preparado. Por causa que eu sofri. Então eu sofri, no dia eu achei ruim, hoje eu tô achando bom porque eu passei esse sufoco. Eu tive que me preparar. Hoje a fazenda tem água encanada, praça de alimentação. Teve uma área lá que é onde mais pegou água encanada lá, de 10 pastas eu fiz 20. Nossa. Impressionante. Então quando começa a chover lá agora em setembro, que foi agora 2022, começou a chover até mais ou menos setembro, não grande quantidade, mas chuvas que pra capim tá ótimo. Eu tava tudo com meus piquetes, comendo as pontinhas e ele foi subindo. Antigamente eu não tinha água pra fazer isso, era tudo aberto. Eu ia juntar água nas represas lá, nas represas secas em dezembro. Enquanto isso tava tudo degradado a fazenda. Então eu tô conseguindo aproveitar mais. Aumentei a capacidade da fazenda. Não é o que eu quero. Eu tenho possibilidade de colocar mais gado, ainda aumentar mais ainda a capacidade. Mas foi por causa de um sufoco que hoje eu tô aumentando a capacidade, aumentando a minha produção. Nenhum sofrimento é em vão, cara. Não. A gente reclama, mas depois... Que a gente não sabe, né? A gente tropica na pedra agora e depois lá na frente, opa, eu preciso dessa pedra pra calçar aqui, pra alavancar de novo. Nossa, interessante isso que você me traz, cara. Então eu sofri, cara, falar bem. Aí como eu falo, eu cuido as coisas do meu pai, ia lá no gado dele, eu ia lá, mambaça lá que é o que mais cresce na chuva, tava da altura da casinha de coxo. Nossa. Olhava no meu seco. E aí? O que você... Tive que socorrer. Busca o capim dele lá. Tinha que um ajudou o outro, um pouco passou fome. Passou um pouco de gado pra ele? O que você fez? Eu tive que manejar um pouco, né? Assim, usei umas pastagens dele, sim. Mas, assim, foi um sufoco, falar bem a verdade. Aí, eu tive problema depois na prenhez do outro ano. O gato passou fome. Os bezerros não desmamou no mesmo peso porque ele sofreu na gestação. Aí dana tudo. Aí, tipo assim, aí eu vejo, tem várias propriedades entrando numa seca, rapado, o capim tá baixo. Falei, cara, esse cara não tá calculando o prejuízo dele. Teve um pasto lá, começou a chover, ele não voltou mais. Não aguentou essa estiada. Tive que entrar com adubo, nitrogênio corre. Não, é loucura. Acaba com tudo. Daí eu tive que gastar com adubo, aí depois já gastei. E a reforma de pasto, ela é caríssima. Não, por isso que pouca gente faz. Após isso eu fiz 30% num ano só. Só que eu tive a vantagem que eu fiz isso em 21, 22. O bezerro tava 3 aqui. Cheguei a vender bezerro de 3.700 no peso. Nossa, que beleza. Só que daí eu investi bastante, não queria mais aquilo. Aí eu entrei um pouco na fase de baixa com, tipo assim, a reserva mesmo, a conta. Então, agora eu vou fazer diferente.
como a fazenda já fiz essas melhorias, agora eu vou aproveitar essa nova fase de alta, vou estocar tanto dinheiro para a próxima. Tá preparado. Até um amigo meu, um cara muito estudioso, faz um serviço, o serviço que ele faz na fazenda lá, o trabalho dele é muito bonito em Alta Floresta. Até ele falou, Rafael, esse ciclo de baixa me pegou de surpresa, eu não esperava. Ele foi mais acentuado. Que fosse tão forte? Ele foi mais acentuado, né? Foi. Pegou todo mundo. Você anda com um tipo de reserva. Ele veio em níveis reais, reais bem baixos. Um ciclo de pecuária mais acentuado, você tem que ter muito mais, entendeu? Eu vou entrar num próximo ciclo de baixo com agora, outra na alta, ele foi também. Não, sim. Tanto que a gente segurou muita fêmea. Nossa, você pega a proporção de fêmea batida, ela veio nas mínimas históricas. Todo mundo achou aquilo lindo e, segurou, manteve. Né? Preço subindo, todo mundo agora vem o rebate, né? E o rebate é sempre mais forte. E o engraçado, eu tô segurando mais fêmea agora. Eu tô matando mais fêmea no ano passado desse ano. Como assim? Eu tô retendo mais fêmea. Isso, agora? Agora. Já comecei isso ano passado, tô retendo mais fêmea. Tá, você tem espaço lá pra fazer isso? Tem, porque eu fiz melhorias. A fazenda... E você veio com essa consciência? Você entrou na fase de baixa com essa consciência? Talvez não esperando que fosse tanto, mas com essa consciência ou não? Ou você aprendeu agora? Não, é que eu tô sofrendo muito porque, vamos supor, eu venho arrecadando X na fase de alta. Tem um X de vaca lá produzindo. Veio a fase de baixa, o que tá entrando na fazenda eu achei muito pouco. Eu tenho que aumentar, colocar mais prenhez, produzir mais bezerro. Independente se é fase de baixa ou de alta, eu quero produzir mais bezerro. Claro. E a fazenda, como eu ponho água encanada, dividir ela, tem prazo de alimentação... Eu tenho espaço para deixar fêmea. Então agora eu tô praticamente mantendo dos machos. As fêmeas, o que emprenhar vira matriz. Tem uma seleção na desmama. Aí eu vou prenhar só as melhores. Mas aí como eu já tenho espaço, eu tô recriando todas as fêmeas. Eu vendo ela recriada. Para outro produtor vem comprar para virar matriz. A última venda de fêmea que não ia ficar na fazenda, eu vendi arroba da vaca mais R$20. Porque o cara conhece meu gado. Aí eu venho com a genética de boi registrado há muitos anos. Então o gado já vem dando um resultado muito bom. Para quem conhece, ele sabe valorizar a qualidade. Então assim, mas eu praticamente faço a venda dos machos na desmama, vai embora. E recrio todas as fêmeas. Quando dá lá na época de apanhar nos touros, vai uma parte para touro, outra parte já vai para venda. Então eu consigo ter agregar valor na minha fêmea. Mas fala do ponto de vista financeiro agora, preparar, segurar um pouco o caixa. Tem que segurar. Talvez investir, mas investir com um pouquinho mais de prudência. Agora eu tô investindo nas matrizes. Questão de investimento na fazenda, eu tô segurando bastante. Como eu fiz bastante... que você fez bastante. Bastante, agora eu posso. Então a minha ideia é o quê? Investir na propriedade na alta, tentar estocar grana, porque a fase de baixa não é brincadeira, e aumentar a capacidade da minha fazenda me produzir mais, ganhar mais dinheiro. É engraçado... Se você contar a vida profissional de um pecuarista a partir de, sei lá, os 20 anos, considerando que ele começou cedo, ele tem 6 ou 7 chances de acertar o ciclo da pecuária ao longo da carreira dele. É muito Não bom. é muito. Então, assim, se você... Nossa, tô jovem, você que aprendi a lição. Passou, de ponta a ponta. Então, no próximo, a gente precisa investir, mas daqui a pouco vai piorar. Então, vamos segurar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos montar... essa estratégia melhor de comercialização, porque ajuda. E funciona, cara. Não, sim. Funciona demais. E tem muita gente que fala que não funciona. Eu falo, cara, funciona. Olha aí, nós avisamos. A gente falou. Agora, quando exatamente? Em que medida exatamente? Que mês que vai virar? Isso a gente não tem, né? Mas esse ciclo mais acentuado serviu para todos ficar esperto. Porque doeu. Não, tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Tem que prestar mais atenção. Eu mesmo sabia, mas tá não doendo. era tão assim. Agora eu vou ficar mais em cima disso aí. Porque agora, como você perguntou pra mim, Rafael, mesmo na fase de baixo você tá retendo fêmea? Sim, sabe por quê, Lígia? Porque eu sou o pecuarista que não é aquele aventureiro que na fase de alta entra na atividade, na fase de baixa sai. Esse tá enrolado. Eu sou o cara que nasci, vivo disso aí. E nós ali na minha família, eu mexo com cria desde quando eu me entendo por gente. A gente nunca saiu da atividade. Então, assim, eu pra mim, estando um ciclo ou não, a minha média de abate de fêmea ou fêmea destinada para outro produtor vai continuar na régua. Entendeu? Eu não sei se esses aventureiros ajudam
a nós que tá ali permanentemente ou atrapalha. Não, acho que ajuda quem consegue fazer uma estratégia em cima disso. Aí ganha dinheiro. Porque ele é vou falar assim, ele é a sardinha, né? Sim, sim. E você pode ser até o tubarão, não pensando em tamanho, mas em sabedoria ali, em modo de atuar. Então, o que acontece? Esse cara entra lá na crista da onda e lá abaixo ele vai ter que se desfazer para se manter respirando. E você é o cara que fala, ó, eu tô sofrendo aqui também, mas eu consegui estruturar um caixazinho para manter minhas fêmeas, às vezes até comprar um pouquinho. Ótimo. Na fase de alta, você vai fazer a diferença. Porque eu falo assim, que tudo na vida é média. A gente não tem só acertar o pico e o fundo. Tudo na vida é média. Se eu fizer a minha média um pouquinho melhor, né? Eu vou passar pela fase de baixa também. Também vou ter que comercializar na baixa. Não tem como. Eu trancar minha fazenda e ficar 2, 3 anos sem vender. Isso não existe. As contas estão batendo ali. Assim como não tem eu vender tudo na fase de alta e esvaziar minha fazenda. Isso também não existe. Muito difícil. Tem o banco genético seu, né? É. Você debuiar aquilo lá, Quem depois trabalha você com voltar, cria é outra história. Então, Até dá pra fazer isso quem trabalha com recria e engorda. Porque assim, em alguns sim. momentos, pega uma operação de recria e engorda. Em alguns momentos está tão negativa a margem que pode acontecer, eu já vi acontecer. Que é mais barato você deixar a fazenda fechada do que operar. Sim. Vende lá, vende, abate, fica quieto, espera aí, daqui a pouco volta. Você monitora bem seus custos, sua operação financeiramente, né? Resultado financeiro, beleza. Agora, e quem faz cria? E seu banco genético? Exatamente o que você falou. Você vai fazer o quê, cara? Pra você construir esse negócio de novo aí, é uma vida. Não é de um dia pro outro. Não é de um dia pro outro. Então, é complicado. E é resiliência. Falando em média, eu fiz a média de 2023... Meus bezerros deu a média de R$2.100. Lá na região, eu ouvi falar que teve bezerro vendido macho, um bezerro comercial de 190 quilos, de R$1.500. A média da fazenda deu 2.100 e Nós chegamos a ver bezerro de 1.300, 1.200. Então, lá chegou e a R$7 o quilo. Eu fiz a média minha do ano, saiu a 9,30 o quilo. Que eu cheguei em fevereiro, eu vendi bezerro a 10, terminei o ano vendendo bezerro a 8. Então, assim, eu agrego esse tipo de valor também. Porque a média foi desmamado meus bezerros foi acima de 240. Então, a última desmama agora que eu fiz foi 250. Meus bezerros deu R$2.120. Então, você tem uma agregação de valor aí. R$600 a mais, de 500 a 600 reais. 500 a 600 reais a mais na venda dos meus bezerros, acima da média. E se você fala pra mim que você tem reforma constante, agora você fez água, você tem uma lotação maior do que a média. Sim. Mas você tem provavelmente uma diluição de custo mais eficiente. Ou seja, você está trabalhando muito melhor do que a média. Sim. Aí você consegue espaço para respirar, inclusive você consegue espaço para enxergar com otimismo, né? Falar, ó, foi difícil, mas foi importante para eu melhorar. Isso é uma coisa muito valiosa na vida, com postura, né? Sim. Porque você está sempre olhando para frente, sempre olhando para frente. E você transpor esses obstáculos, saber que aquilo é passageiro, é transitório, né? Isso é importante demais. E aí, com a agregação de valor, você tá no céu, cara. É só continuar. Tem que só aguentar. manter. É o período da fase de baixo aguentar, mas graças a Deus já tá aparecendo ali sinais, né? Você tá sentindo no bezerro já? Já apareceu já. Ué, fechamos a 8,50 até embarcar ali, deu uma semana, já ofereceram 8,70. Tem algumas regiões que ainda não sentiram, outras já começaram. E eu falo, cara, tem total correlação com o que aconteceu com a abate fêmea agora. Sim. Tem como, né? É a conta que a gente faz dentro da nossa fazenda da evolução do rebanho. Eu tenho uma fêmea, insemino com um semino ou boto touro, nasceu uma bezerra. Agora eu tenho 2 fêmeas. Agora, se cada uma tiver fêmea, agora eu tenho 4 fêmeas. Então é progressão geométrica, não tem como. Se você cancelou as fêmeas lá atrás, cancelou o CPF, não tem como você não reduzir, né, a oferta agora. Isso é uma coisa que acontece dentro da sua fazenda. Se o preço é generalizado, ele acontece em todas as fazendas. E o que acontece é que a gente vê uma ação generalizada no rebanho bovino brasileiro. Capacidade produtiva, na verdade. E é o que a gente vai sentir daqui para frente. Agora, demora para passar. Esses 3 anos, 3 anos e meio, eles não são fáceis, cara. E agora, chega na hora de precisar reinvestir, o que acontece? O cara tá machucado, não consegue. A grande maioria. Isso é verdade. Tá sem fôlego. E muitas vezes ele tá sem fôlego, revoltado e desanimado, né?
Aí ele abate fêmea, larga a atividade, já tá com o pasto degradado mesmo, não tem saída. Abate fêmea porque só a desmama não vai cobrir. Não vai Caiu cobrir. muito o preço. O cara se obriga a vender a vaca e não tem pra onde correr. Ele precisa oxigenar a caixa dele. Baixa estoque, aí vira... Aí ele vai ter que entrar na alta, ele vai recuperar o que ele tinha. Aí ele já nem tem estoque, já tá vindo a baixa de novo. Eu falo que nessas horas, na fase de baixa do ciclo, matar porque está desanimado é um luxo. As pessoas abatem e liquidam fêmea porque elas precisam oxigenar o caixa. A conta tá batendo ali. A conta tá batendo. Então, assim, desanimar... desanimei, não quero mais. Isso é um luxo, cara. Entendeu? Tem gente que precisa. É o que eu tô tentando fazer. Aumentar o estoque de fêmea agora, ou já vinha fazendo, pra hora que o bezerro voltar ao preço dele, já tá lá o bezerro e aumentar meu estoque de bezerro. É isso aí. Pra hora que chegar lá na fase de alta, eu tá melhor, não tá recuperando o que eu perdi. Eu quero tá melhor do que eu tava no outro ciclo de alta. Pra surfar melhor, pra se preparar melhor pro próximo ciclo. Isso aí eu já tô, mais atento do que das outras vezes eu tava. Porque machucou, o trem tá sofrido, não tá brincadeira. E o que é desafio? Você tá sentindo agora a melhoria do bezerro? Você tá retendo fêmea lá? Tá conseguindo na medida do possível? O que você enxerga de melhoria que você precisa fazer porteira dentro hoje? No seu caso específico. O que você tá de olho assim agora? Agora? Agora tô precisando crescer pra esse lado aqui, fazer tal coisa. Agora é crescer horizontalmente, né? Porque verticalmente as propriedades do lado tá encareceram demais, né? Se adquirir uma outra propriedade tá muito caro. Agora a minha intenção é crescer verticalmente. Aumentar a capacidade por hectare, aumentar a lotação, procurar uma genética mais eficiente. Eu já sempre fui de olho em genética. Então, genética, antigamente, o que eu vinha fazendo e melhorou muito o peso de desmama dos meus animais, melhorou muito. Eu olho a média nacional, um bezerro de 190 kg é média nacional. A desmama de 240 a 250. E você acha que você consegue ainda melhorar mais as eficiências? Consigo. Porque a genética, você tem que comprar o touro melhorador. Ele custa. Mas se você cuidar das suas vacas, segurar só as boas, as vacas que param todo ano, a vaca que dá mais leite, não te custa muito, só te custa o capricho. O que eu faço? A desmama de fêmea põe no curral lá, eu olho. Eu já venho olhando elas no pasto. Mas aí você vê qual que estão acima de 230 kg ou 220. Aí você vai lá e eu faço uma marquinha diferente na desmama. Porque se ela desmamou gordinha, bonita, que a mãe dela dá leite. E ela vai dar leite. Então eu seguro só essas. A primeira seleção que eu faço é na desmama. Depois elas vão prenhar. Quando pare, eu vejo se elas realmente vão dar leite ou não. Se não der leite, vai embora. Então eu consegui melhorar muito o meu gado de um tempo pra cá. Selecionando. Agora pra frente eu tenho que fazer outra coisa. Porque a minha fazenda de 5 anos atrás não tem nada a ver com agora. Com a de hoje, E a minha fazenda daqui 5 anos... Você precisa ajustar a seleção. A minha fazenda daqui 5 anos não vai ser a mesma de agora. Entendi. Então agora eu tenho que começar a medir mais individualmente o animal. Pra ele... o mesmo animal vai comer a mesma pastagem, comer o mesmo proteinado no coxo. Mas qual vai me deixar mais dinheiro? Isso. Eu vou ter que partir pra esse lado também agora. Porque muitas coisas eu já vinha fazendo. E põe água encanada, fiz rotacionado, agora tô tranquilo. Não. Eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas faz assim. Não, agora eu tô tranquilo. Cadê o resultado? Não, cara, não é assim. Aí, o vendedor de sal chega na sua fazenda e fala, vou vender esse produto aqui e vai comer 200 gramas a dia. E o cara vai embora, ele te vendeu. E aí, tá comendo 200 gramas a dia? Você tá conferindo? Tá repassando pro animal? O animal tá com o pelo bonito? Tá respondendo, prenhez, né? É a mesma coisa. Tudo que você vai comprar hoje, se as pessoas vendem pra você, você tem que acreditar nele. Mas você tem que medir, fazer essa medição, porque senão você vai perder o controle. Então você tá me falando que você fez uma distribuição de genética. Agora você vai precisar começar a avaliar o resultado dessa distribuição de genética. E aí agora eu vou... E deixar os indivíduos que estejam te agregando esse investimento que você fez. Eu vou ter que até trocar, às vezes, de touro. Às vezes eu tô usando uma linhagem de touro, não é aonde eu vou querer chegar. Agora a gente tem que olhar... Você usa só touro lá? É, só touro. E você tá querendo trazer inseminação, não? Não, acho que eu vou continuar no touro. Por quê? É mão de obra. Então, eu não... Tipo Tem alguém que te ajuda lá, só você? Sim. Eu não tenho como
fazer uma coisa que daí lá na frente eu não vou conseguir. Eu sempre trabalhei assim. Claro. O Olavo esse dia perguntou pra mim, Rafael, você não insemina ainda? O que aconteceu tal? Isso faz quase 2 anos o Olavo perguntou pra mim, foi Olavo, se eu não tenho comida pra vaca, por que eu vou inseminar? Eu tenho que fazer. Se eu não tenho corredor, como que eu vou levar a vaca 4 vezes no qual se eu não tenho nem corredor? Então, todo esse tempo, igual eu falei pra você, 5 anos atrás, era uma coisa. Que ano que teu pai te entregou a fazenda mesmo? Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 34, foi 17 anos atrás. Tá. Foi em 2005. Foi mais ou menos. Nossa, foi cedo, né? Você entendeu? Teu pai lançou vocês na chama, Não, né? ele nunca alisou a gente. Isso é muito bom. A gente acordava de madrugada, tinha que trabalhar, tinha os compromissos. Trabalhava até escurecer, ia pra escola. Mas assim, meu pai nunca alisou. E sempre, às vezes, eu reclamava. Falei, cara, pra que puxar tanto? A gente é criança e tal. Hoje eu dou valor. Hoje se eu Moleque, né? Hoje eu sou pai, hoje eu dou valor. Tem que puxar mesmo, porque os que não foi puxado, não virou nada, não tinha compromisso. Então a minha infância foi... Eu sempre trabalhei, a vida inteira trabalhei. Eu acho que desde os 10 anos, vou colocar 10 anos, foi trabalhado, cara, até hoje. Nunca foi fácil. Às vezes eu dou valor, eu dou muito valor no que eu tenho por causa disso. Então assim, a minha fazenda, há 5 anos atrás, não tinha praça de alimentação, não tinha corredor. Precisava muito melhorar as pastagens. E agora eu tô chegando nessa fase de estrutura, já tá chegando no que eu quero chegar. Agora eu posso dar um passo pra frente, genética, futuramente um IETF, mas vai ter um momento, porque IETF requer mais gente trabalhando. Entendeu? Ó, eu falo assim, todo mundo tem a impressão de que quando você coloca a tecnologia, sua vida vai ficar fácil. E é o contrário. Toda a tecnologia que você implanta é monitoramento, acompanhamento de resultados e mais mão de obra e complexidade. Tudo que é detalhe que você coloca é pau que pode dar. Água. Eu senti isso na água encanada. Pronto. Isso eu terceirizei tudo na empresa. Ai, pus água, salvou minha vida. Não, olha lá. Eu ponho uma água lá, uma empresa, vou terceirizar, porque eu não sei mexer com isso aí, eu vou pagar pra quem sabe. Aí você me entrega isso aqui pronto. Eles entregaram pronto e foram embora. 500 quilômetros a empresa da Alta Floresta. Começou a estourar cano, começou bomba a estourar. Fica muito nubloso essa época aí. A bomba não conseguia abrir a válvula de alívio, aí ela estourava na saída. Vamos colocar uma válvula de temperatura, esquentar, ela vai desativar. Cano, começou a estourar. O que aconteceu? Põe uma válvula de boia. E você teve que descobrir isso sozinho ou os caras voltaram? Sozinho. Teve um dia que eu fiquei o dia inteiro sentado na frente da bomba, ver a que hora que ela ia explodir lá. E nós não sabia. Por quê? O que tava acontecendo? Aí eu fui ver que eu ponhava a mão no cano em cima, ela tava aquecendo. Produtor é foda. Aí nego, o Rafael tá lá com a água encanada, a gente faz a divulgação. Mas assim, depois de 1 ano nós conseguimos colocar lá redondinho. Hoje eu não tenho problema, mas eu tenho que lavar o bebedouro. Mas você pediu arrego pra empresa ou... Eles vieram 3 vezes. Ele pós-venda é loucura, mas eu tinha que descobrir o porquê. Eu tava lá, eu tinha que descobrir. Aí eu descobri, nublou, dava 2 horas de nublado. Dava luz suficiente pra placa produzir energia, mas a bomba não conseguia. Ela ficava, girando com a própria água ali, ela esquentava. E aí a saída era plástica, aí o trem fervia. Fervia lá. Nossa, mas eu tive que descobrir. Aí eles baixaram ali. E é o que você falou de funcionário, você é o maior interessado. Quem que vai ficar lá sentado olhando, se não for você? Aí, assim... Não é porque ninguém é ruim, não. É porque é do ser humano. Ela tem a placa solar. E aí, coloca lá. 4 horas da tarde, o sol esfria, ela desliga. Tiveram que aumentar esse nível. Qualquer nubladinha, ela já desativava. Fizemos várias modificações lá. E aí, a sorte que eu fiquei em cima e descobri. Eles vieram lá fazer o... Mas você já tinha o diagnóstico? Já tinha. Mandado por telefone, né, gente? Telefone. E tanto que ele veio pra ajudar como atrapalhar. Vejo muita gente andando, comendo celular, criança, tudo, mas celular é uma ferramenta. Pra quem sabe lidar... Tem que saber usar. É uma ferramenta. Você filma, você já manda o cara lá, questão de 10 minutos, o cara já tá com o vídeo, ele já tá vendo. Você explicando é uma coisa, o vídeo é outra, entendeu? Então, assim, a minha água lá teve mais ou menos 1 ano de adaptação. E tudo bem. 1 ano de adaptação. Tudo bem, acontece. Tive que arrumar o cano, cavar, eu mesmo arrumei lá e tal. Aí foi bom. Aí você reclama, nossa, aí eu aprendi a colar cano. Tive que fazer uma extensão agora de 500 metros, eu mesmo fiz. Você mesmo fez. Ué, comprei as barras na cidade, carreguei, cavei lá. Isso é uma dificuldade que eu vejo muito grande na geração nova.
Que a geração nova, se você mandar abrir e procurar o cano lá, os caras não sabem nem o que é. Eles sabem já a lógica de construir um aplicativo. Eles aprendem isso na escola. Assim. Como construir um aplicativo? Tá, mas você não sabe conectar um computador num projetor? Sabe umas coisas assim? Sim, sim. Não sabe mais seguir o fio, o cabo? Eu falei, gente, esses dias eu vi isso. E como que vai ser agora? Porque você é engenheiro autoformado, né? Você vai aprendendo, entendendo instintivamente. E é uma geração que me preocupa por isso. É. E aí que tá o problema de deixar no celular. Porque no celular é só bobagem. É isso aí. Aí que acontece? Quando o pessoal foi instalar, eu fiquei... Conversava, ficava em cima ali. Eles fazendo, perguntando e tal. Até o mestre de obra, nós acabou virando amigo. 1 ano, trocando mensagem, dando risada. E assim... a fazenda, eu aprendi a fazer parto de vaca, só ajudar, não cesariana, mas tirar sozinho. Tá lá na maternidade, lá, morre, não morre vaca, bezerro. Não tem você procurar informação, você tem que fazer. Mochar, tirar o chifre, aqui dá uma briga lá, quebra um boi. Tudo a gente... Mas antigamente o aprendizado ele era transmitido assim. Você vê o mais velho fazer... E vai repassando, vai aprendendo. Agora tem um monte... O que aconteceu, acho que nas últimas décadas? Muitas pesquisas, métodos novos de resolver mesmos problemas, né? Agora tem, cara, avaliação genética. Você não pode botar muita pressão também na vaca. Porque o que a gente quer hoje? Uma vaca de frame médio com bezerro grande. Isso. Por quê? Eficiência. Sem aumentar a lotação, você tem maior produção. Uhum. É o céu. Mas a vaca também tem um gargalo biológico. Também tem uma coisa que ela não aceita ali a partir de um determinado ponto. E você não pode forçar. Então a gente começa a bater nos limites, né? E essa é uma coisa que eu escuto muito hoje. Peso. Peso até certo ponto, né? Ou tirar a perna do Nelore, né? Ele é funcional por causa da perna. Por causa né? da perna. A gente quer baixar o Nelore, que é... Demais, né? Tem que ter um meio termo. A Anitta teve aqui, ela falou isso pra gente. Ela falou, equilíbrio a palavra. A palavra é equilíbrio. Você quer estourar muito para um lado, estourar muito para o outro, você acaba escolhendo uma coisa e perdendo outras. É na vida, né, Lígia? A gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Tem que ser, no mesmo tempo, bom, ser sustentável, dar dinheiro pra gente sobreviver. Ser feliz também. Nós vivemos disso, ser feliz. Eu sou feliz quando chego lá no pasto e tem uma vaca parida. É. Nossa senhora, gente. Eu fico acompanhando, a vaca tá mojada lá, eu fico de olho nela. Aí no outro dia eu falo, vou lá ver. Aí chego no gado, cadê a vaca mojada? Eu saio caçando. Eu sou aquele cara visual. A minha esposa dá risada. Por quê? Ela chega no gado e falou, essa novilha aqui é filha daquela vaca. E foi a primeira cria dela. E aí a outra bezerra já é filha dela também. Mas como você conhece tudo isso aí? Eu nasci, cara. Eu conheço animal por animal, cara. É coisa de louco. É só uma pequena comunidade ali, né? Ela morde. Você é muito parecido com meu irmão nesse sentido. Ele tem um amor. Teve uma época que a gente começou a... às vezes tem algum animal que a gente termina ali. Sim. São fases, né? São fases. Sim. E ele falou pra mim, eu não gosto de abater. Por quê? Porque eu pego amor nos bichos, eu não gosto. Eu gosto dos meus bichos, eu amo meus bichos. Até tem 2 novilhas que Sou amigo dos meus bichos, ele fala. Até tem 2 novilhas que era, tipo, as 2 melhores da safra daquele ano. Eu recriei elas com cuidado e tal. Viraram as novilhas, coisa mais linda. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu cheguei no pasto, tava o bezerro perfeito do lado delas, morto. Não sei, as 2. Falei, cara, não vou matar. Não vou matar. Aí elas foram pra segunda cria. São os 2, elas pariram uma fêmea, um outro pariu um macho. Elas tipo, superou todas as vacas do meu rebanho na segunda cria. São as melhores produção. Por causa que assim... Mas foi natimorto? Será que... Tava lá perfeito lá, morto. Não era caso de brucelose nem nada. Não foi má formação, nada. Eu acho questão assim, acho que tem um que até levantou, depois morreu. Mas questão assim, deve ser alguma outra coisa. Mas eu segurei elas, fiz questão. Mas, cara, você vê a produção delas hoje... Você vai ficar... É coisa de louco. Eu não só de fazer isso. Mas com essas 2... Aí, às vezes, eu penso, no meu ponto de vista... Quando é que as pessoas põem a fazenda como empresa. E acabou. É número. Se não tiver número, acabou. Eu ainda queria ainda aprender por esse lado. Uhum. Mas talvez você esteja nesse caminho. Sim, acho que você está nesse caminho. Mas ainda tem muito amor ainda, entendeu? Não que eu não... tô perdoando todas... Não. Vaca não produziu, vai embora, não é isso. O Serginho fala assim, por exemplo, absorção, aceito. Todas as espécies têm, normal.
Aborto, já não aceito. Sim. Aí o natimorto você tem que ver o que aconteceu. Sim. Né? Fundo de maternidade você tem que ver o que aconteceu. Pra você ter uma ideia, como eu tô ali, eu cuido. Cuido de verdade. Deu 85% na desmama, não é prenhez. Eu saiu da vaca 85% de aproveitamento do meu rebanho. Não sei se é essa palavra bem certa. Mas aí tem gente que fala, nossa, deu 85 de prenhez, vai até parir, até desmamar, 70 e poucos. Normal ainda também, tá bom, 78 e tal. Tipo assim, lá, graças a Deus, tá morrendo menos do que no normal. Porque é o dono que tá ali. E o bebedor? Nós voltando, o bebedor lavado um dia sim, um dia não. Nossa, mas a qualidade de água, né? Importantíssimo. Não, a vacada tá deitada na remanga assim, se lavou antes de ontem. Você joga a água, começa a lavar, vem tudo Vem bebê. todo mundo, claro. A vaca parece que ela cria... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem que você conhece que faz isso? Não, é sério. Tô falando sério. Aí que vem É o básico, água. Água é básico, cara. Você fica... outro dia eu tava vendo um médico falar... Esqueci o número. Depois eu procuro. Mas quantos milhões de calorias você tem estocada em gordura no seu corpo e músculo que você pode queimar, caso você precise passar um grande período sem comer. Por quê? Porque a nossa história da evolução é, né, de milhões de anos. Agora, sem água. Experimenta. E aí eu falo, qualidade da água é importantíssimo. Eles não se alimentam, eles ruminam mal se eles não beberem água. Quem que limpa bebedouro? Agora vem outra história sobre a água. Quando eu fui fazer esse investimento, eu andei mais ou menos 1.200 quilômetros atrás de informação. Por quê? Fiz uma girada. Um investimento da água. Não, antes de fazer o investimento, eu rodei. Fui em fazenda que já tinha. Tá. Primeira fazenda que eu pisei, vi um bebedouro de concreto enorme de 3.000 litros d'água. E era numa praça de alimentação. Os caras falaram, isso aqui a gente tem que lavar um dia sim, um dia não. O boiarinho tá comendo alto consumo aqui, as ideias dessa água viram... E aí o cara arranca aqui, vai pra outro, arranca, vai drenando, depois volta lavando e enche. E esse aqui eu não coloco mais na minha fazenda. Esse aqui não é bom, não. Aí eu... Já anotou. Anotei, isso aqui não presta. Fui na outra propriedade, o cara trabalhava com vagão, tratando do gado, põe os coxos tudo no corredor, perdeu um lado de linha de coxo, para o trator não perder tempo e tal. E aí ele falou a mesma coisa da água. Muito grande os bebedouros. Muito grande o bebedouro, não coloco mais. Aí eu fui numa outra fazenda, que já tinha um bebedouro basculante. E aí falei, esse que eu quero. Ele cabe 300 litros de água, nem isso. Você arranca o pino ali, tomba, joga água no chão, volta, esfrega com a buchinha e com a boia de alta vazão, dá 60 segundos ele tá cheio. E já teve questão de 12 vacas, 15 vacas bebendo no mesmo tempo, que um dia eu vim do curral, elas, não baixa da metade. Mas é que aí que tá, o normal não é as vacas precisar tá tudo bebendo água ao mesmo tempo. Pra esse teste... Sim, pro teste, ok. É pouca área de coxa, é pouca água, será que vai faltar? Pega 10 animais bebendo, ele dá só metade, a boia consegue. O meu sistema é alta pressão, não é por gravidade. Entendi. E aí que vem a outra história. Quando eu fui comprar o bebedouro de 500 litros, bebedouro de 3.000 litros, bebedouro, era tipo R$500 um de concreto. E o que eu comprei na época eu paguei 5.000. Todo mundo chamou de doido. Entendi. Cara, você vai apanhar um bebedouro que é mais usado em confinamento pra cria. Não tem necessidade, você vai jogar dinheiro fora e tal. Aí eu fiz conta, na primeira mandada eu fiz 3 pratos de alimentação. Essas 3 praças de alimentação atende de 4 a 5 pastas por praça. E nessa época eu tinha que reformar minhas casinhas de coxo, todos os pastos também. Eu fiz 3 casinhas, coloquei 3 bebedor bom, que era mais caro. Então, eu tinha que ter feito o quê? 15 casinhas de coxo, 15 bebedor, eu gastei dinheiro num lugar só e fiz o gado rodar em volta da praça de alimentação. É isso aí, ótimo. Aí, quando eu coloquei o bebedor, comecei a mostrar... Aqui, ó, rapidinho eu lavo. Pá, a água tá no chão, Nossa, voltou. a economia que você tem paralela. O povo endoidou. Aí o cara trouxe uma tecnologia do confinamento pra cria. Você tá vendo como é que é? Então, aí no ano seguinte eu vim pra AgriShow, vi um bebedouro todo de inox, que o que eu comprei era de ferro. Aí já deu problema com pintura, foi trocado. Aí voltou, vai dar problema de pintura de novo. O de ferro. O de ferro, agora eu já comprei um de inox. Então, assim, nunca para. Você pode montar o melhor projeto, a melhor coisa você fazer hoje. Amanhã esse aqui já ficou pra trás, tem que ir atrás de outro. Tem várias melhorias aí pra fazer. Entendeu? A tecnologia vem comendo atrás. É coisa de louco, cara.
Então, assim, essas questões, eu vou rapidinho, eu dou um giro de quadriciclo lá, todos os bebedores, o meu gado agora acostumou, eu chego e tá dentro da remanga. Cara, mas Eu fecho uma porteira, você abro precisa ter outra, persistência, né? Não é na primeira que dá certo. Tudo precisa de ajuste. Outra coisa, esse negócio de você ter rodado aí 1.500 quilômetros atrás de informação. Quem que quer? Quem que quer sair lá da fazenda, ajeitar a visita, ver, enxergar, escutar? Não tem. Entendeu? Não... Vai lá e gasta dinheiro numa coisa ruim, não dá resultado, e depois reclama que não presta. Depois reclama, isso aqui não tem jeito, a pecuária é muito difícil. É difícil, viu? Eu vou te falar, cara. Então, e tudo, além de tudo difícil, que você escolhe esse ano, às vezes já aparece outra coisa melhor no que vem. É constante. Com certeza. E o investimento desse tamanho, foi grande. Ele precisa ser muito bem mensurado. Ele precisa ser estudado. Aí que eu falo. A responsabilização pela operação. Então, fala assim, ó, quem vai prestar o serviço é a empresa que faz a água. Mas eu preciso saber o que eu estou comprando. E eu preciso buscar entender. Eu preciso ser um especialista? Não, mas eu preciso buscar entender como que funciona aquele sistema. Então, ter essas noções básicas aí é uma forma muito importante de você tornar o seu investimento eficiente. E aí, ó, não, eu estudei o máximo possível, mesmo assim vai dar erro. Mesmo assim não é do jeito que você imagina. Não, e muitas coisas que eu planejei deu errado. Tem que dar um passo para trás, opa, não é assim, não é desse jeito, eu tenho que fazer de outro jeito. A gente nunca, não é só tudo acerto. Não é, imagina. A gente erra muito para chegar naquele ponto. Quantos erros? Você vai pisando num erro, no outro, aí você chega, opa, agora acertei. Ah, você chegou lá, mas quantas vezes você errou pra chegar lá? Às vezes você tem 3, 4 erros pra dar um acerto. Exatamente. Mas a atividade, ela é cruel. Você tem que mais acertar do que errar. Acho que a atividade pecuária, ou acho que é pra vida, né? Você começa a errar muito e começa a andar pra trás. Você não pode teimar com erro, tem que aprender com ele, que acho que é o que você fez, né? E eu tenho muita sorte que a minha esposa me incentiva muito. O ano passado eu vim na AgriShow, ela comprou o ingresso sem me avisar. Ó, tá aqui o ingresso e você vai. Ah, ela queria... Você tinha comentado com ela. Você se vira. Você se vira e vai, não quer nem saber. E ela tá lá hoje cuidando das crianças, que hoje eu ainda até brinco com ela. Falei, o que você faz é mais importante que eu faço. Porque não adianta nada eu trabalhar lá, fazer tudo certinho e o futuro das nossas filhas não for bom. Você tá aqui cuidando do futuro das nossas filhas. Aí ela chegou a dar aula 2 anos e parou, porque veio a gestação, dali pra frente tá por conta das meninas. E dá muito trabalho. Nossa, dá muito trabalho. Dá trabalho pra caramba. Então, assim, eu ainda brinco. É o maior trabalho. Eu brinco com ela. Falei, nossa, essa parte é mais importante que a minha. Se não tiver essa parte feita, você não trabalha tranquilo. Eu não trabalho. Agora, isso é um bom pai, né? Tem pai que não tá nem aí, cara. Tem realidades paralelas, né? Tem cara que não tá nem aí. A gente põe os bichos no mundo, né? Acho que tem que fazer o possível e o impossível pra dar um bom caminho pra elas, né? É a extensão nossa, né? É a nossa como é que fala? Transcendência nessa vida. E elas têm que ser sucessoras, não herdeiras, né? Isso. Essa é a minha intenção. Então, a Luísa, ela também ganhou. Olha pra você ver. Eu ganhei do meu avô, ele faleceu, pai da minha mãe, e ficou minha avó, mãe da minha mãe. E ela deu a bezerra igual eu ganhei. A Luísa ganhou. Ela ganhou a bezerra também? Ela ganhou. E você vê ela no pasto. Nossa, pai. Eu falei, essa aqui é sua. Nossa, pai, essa aqui é minha. Nossa, uma empolgação. Eu fiz a marca dela, eu fiz a marca da Helena, o gado dela tudo marcadinho, mostro pra ela. Ou seja, você já tá botando elas ali. Ela fica doida. Você tá passando o que seu pai passou pra você. Foi. Vocês são dono aqui. Sim. E explico pra ela também da onde que sai o dinheiro pra pagar o colégio, tudo certinho. Que a gente tem que trabalhar e tem que investir na fazenda. Tem dia que ela pede, ô pai, quero comprar tal coisa. Eu falo, filho, tem que pagar a viagem de sal do gado lá, sua zaga tá comendo proteína tal. Eu explico pra ela. Pra onde que vai o dinheiro? Que eu não quero dar tudo pra ela, que ela pedir, que eu pode, não acho certo e nem pode. E outra que eu tô ensinando pra ela que é um equilíbrio. Você vende o gado, fatura, mas tem que pagar a cerca, comprar um arame, comprar um proteinado pra dar pra vacada, principalmente pra delas, entendeu? E, nossa, você precisa de ver. Essa consciência, ela é muito boa. Eu passo. Outro dia a gente tava andando e o banco de trás do carro tem uma bandejinha assim. Ah, a Sofia meteu o pé ali, o Alejandro que viu. Deu uma forçadinha, pá, arrebentou a bandeja. E a gente não gosta de ficar com as coisas quebradas, né? Vai deixando quebrada, vai deixando tudo ruim. E aí, no dia seguinte, eu ia dar uma palestra. Ela falou assim, por que você tem que ir? Por que você tem que ir trabalhar, mamãe?
Eu falei assim, porque quebrou a bandejinha e eu preciso ganhar dinheiro para poder consertar a bandejinha. Então, da próxima vez, você não força a bandejinha, não quebra. Que a mamãe, quando sai, é para ganhar dinheiro pra gente poder... O papai também e tal, a gente, né? Mas eu tive essa explicação para ela, porque ela precisa materializar as coisas. Ah, quebrou, conserta, compra outro. Já escutei isso delas. Ah, compra outro. Eu falei, compra outro, nada. Então, aqui, ó, de onde que vem? As minhas filhas, eu nunca comprei esse carrinho caro. Carrinho de controle remoto, Não, a carrinho gente também elétrico. não. Minhas filhas andam de bicicleta. E lá na fazenda corre, rala o joelho, arranca a betuca do dedo. Ó, carrinho contra. elétrico não compro. Não, também não sou contra, mas eu não compro pro... A gente também. É uma banalização, pra fazer né? De uma coisa complexa. Pra fazer elas pedalar, brincar na areia, ir no escorregador. Eu mesmo fiz um escorregador lá na fazenda, tem balanço. Então, assim, estimular elas, fazer exercício e tal. E até hoje nunca. Olha, nunca pegaram no telefone. Isso é muito bom. Nunca. Isso é muito bom. Ela sabe desbloquear e olhar as fotos, que o celular faz aqueles videozinhos de foto ali, mas não fica o telefone na mão. Não pode. Não fica. Não pode. Essa é uma coisa que... das duas. Não Esquece. pode. Eu acho que criança ainda não tem o que fazer no celular. Tudo que eles forem fazer no celular ali é dispensável. Elas brincam mais. Ontem, eu li uma historinha pra elas. Eu já falei desse livro várias vezes no meu Instagram. Chama Rikki-Tikki-Tavi, é um nome indiano. É um mangusto, a história do mangusto que uma família adota ele. Ele é um bichinho bonitinho. Ele parece um suricatinho, assim. E esse é um dos poucos animais que mata cobras pra comer. Só que ele é muito simpático com o ser humano ali, a família pegou ele pra criar e ele identificou cobras no jardim. Então ele guerreia com as cobras, ele vai fazer uma guerra pra matar as cobras pra proteger a família dele. É uma história bonita, eu recomendo ler pras crianças. Eu vejo você apanhando bastante coisa de leitura. Demais. Minha filha mais velha, quando ela fez 6 meses, nós assinamos a leiturinha pra ela. Isso. Aí vem livrinho interativo, vem com os bichinhos. É legal demais. Aí ficou tudo lá agora pra segunda, né? Não precisou assinar de novo, a minha esposa guardou. Mas, cara, a minha filha aprendeu, ela fala muito bem, aprendeu a falar mais rápido, porque a minha esposa lia muito pra ela. A minha esposa, ela é aquela uma que vai... põe elas pra dormir, conta historinha, ela tem uma paciência, ela admira a paciência dela. Eu acho assim, ó, se você tiver a paciência de ler uma história, ocupar o seu tempo com uma história, e tiver gosto por aquilo vai preencher o seu tempo quando você não tiver o que fazer. E vai preencher o seu tempo de forma construtiva. Se você fica aqui, ó, vídeo, e hoje os vídeos, eles são feitos para durar pouco. Então as informações são todas superficiais, muito apelativas. A gente recebe essa instrução da nossa agência de marketing. Ó, a primeira frase já tem que captar. Legenda pra segurar a atenção. Legenda pra segurar a atenção. Não pode ser vídeo a longo, capa tem que ser chamativa. Ou, por sinal, outro dia eu fiquei chateada, participei de um podcast. Quando você vai participar, como você tá aqui, você confia na pessoa com quem você tá conversando. Cara, botaram uma foto minha toda maluca. Tive que falar com o cara lá. Falei, cara, por que você tá usando essa foto? É pra chamar atenção, pra caçar clique? Eu fui aí, ceder meu tempo pra você. Então, vamos ter respeito com quem contribui com a gente. Então, tudo é feito pra a pessoa ficar ali e gastar o seu tempo com coisas que não têm profundidade. E a leitura ela é mais calma, ela não tem esse estímulo, não tem mensagem batendo ali, né? Não tem sugestão do próximo vídeo. É a paz. E eu acho que a consequência disso é você ter crianças mais tranquilas, menos agitadas, menos ansiosas, e que na adolescência acho que vão dar menos trabalho, talvez, aí, com essas questões modernas agora, das adolescências, né? Uai, tem vezes que eu faço um vídeo informativo longo, não vai. Poucas pessoas querem saber da informação ou ter paciência pra esperar até o final. É isso aí. Você vê algumas coisas na internet que é só por Deus, né? E eu não entrei no TikTok, né? A gente fez o da empresa, mas não sou eu que toco lá. Cara, a gente acabou de fazer faz pouco tempo. Ou você já vê, o algoritmo, ele é tão poderoso, ele vai atraindo as pessoas pra ofender, pra xingar. Então, pra quê? Pra dar fluxo. Nossa, é bizarro. Um vídeo da minha filha andando no quadro seco, você vê as pessoas falarem mal. E aí não sabe, né, que a máquina ela tem marcha, né? Você põe na marcha mínima, anda velocidade limitada e é um veículo de 4 rodas, não oferece perigo pra ela. Se ela acelerar no último, ele não vai atingir. Minha filha de bicicleta esse dia desceu na porteira de casa pra dentro do pátio da fazenda lá, mas correndo mesmo, se ela dá qualquer bombinha, levar os dentes pro chão. Não, o quadriciclo é perigoso. Não, mas, cara, primeiro... Bicicleta, ela corre muito mais de bicicleta que quadriciclo. As pessoas não deixam as crianças mais ociosas,
para elas descobrirem as próprias brincadeiras, para elas interagirem entre elas. E aí, segundo, sem supervisão, que é importante, porque depois você solta no mundo, não sabe o que fazer, não sabe, é o que eu te falei, não sabe ligar um cabo no outro, né? Porque é tudo Wi-Fi hoje em dia. Não deixa as crianças mexerem com máquinas, entenderem as máquinas. Entendeu? É uma coisa assim, por exemplo, olha, meu, Deus me livre, assim, mas a gente não tem rede de proteção na piscina de casa. Sim. Qual que é a consequência? Que eu preciso estar de olho nelas o tempo inteiro, neles, nas crianças, o tempo inteiro. Eu não posso bobear, eu não posso falhar. E elas precisam, num nível, determinado nível, entender que aquilo é perigoso. Então elas não podem ficar assim, é proibido entrar. O dia que a cerca estiver mal colocada, a criança também não vai saber que aquilo é perigoso. Então, assim, eu preciso ter as duas coisas, a responsabilidade minha absoluta. E elas precisam entender que elas não podem ir na piscina, que elas precisam respeitar o limite do perigo. E a natureza, estar numa fazenda, tudo é perigoso. Então, você solta lá o moleque vai mexer no buraco, toma uma picada. Eu, por exemplo, quando era criança, acho que eu já contei essa história aqui. Eu vi um montoado de mosquito, assim, na árvore. Bzzz, e era um enxame que tinha acabado de chegar. E eu sempre estava acostumado com a colmeia. Fui lá, lancei um pau. Bum! Bum! Vem em mim. Nunca mais esqueci. É assim que se aprende. Assim, a criança também tem que tomar. Sim. Aí, quando eu fui criada assim. Quando nós fomos para São Paulo e a gente ia visitar condomínios para morar, para mudar de apartamento, vem cá ver, ó, o parquinho aqui é emborrachado para as crianças não ralar. Eu falei, cara, quando que as crianças vão aprender a cair se elas não ralam? Então você precisa passar por dificuldades na vida, por sofrimento para crescer, é o que você falou. E aí você protege. O que vai acontecer, né? A criança não desenvolve. Ela vai estar preparada para cumprir tudo aquilo que você cumpre lá? Ou você tá cheio de perigos na produção lá, não tá? Tá. O meu irmão faz o quê? 3, 4 anos? Ele perdeu um pedaço do dedo. Não, se eu te contar que lá já aconteceu de tudo. Já enroscou no estribo, já parei no hospital. Bate a cabeça, né? Fui desacordado. Caiu? Caí e enrosquei o pé no estribo. Já cavalo correndo. Rolou Esse dia você falou que no podcast de risada. Dá uma capotada de cavalo no meio do passo. Você falou uma palavra que a gente costuma usar lá. Isso aí aconteceu várias vezes comigo já. Cortei uma vez. Também. Deu 3 pontos. Só fala assim, quem passou. E 7 subindo, abri a boca, abriu. Mas não foi os dentes que cortou, foi o cascalho. Puta. Já aconteceu de tudo já. Coice de cavalo na cabeça. Eu fiquei pendurado também, me debateu. Fui pra cidade desacordado também. Então, assim, estamos aí. Mas essa questão de... As pessoas... Não que você queira que isso aconteça com elas, né? Essa questão de passar pelos perigos ou desafio, é que nem vem uma seca braba na fazenda. Você tem que aprender com isso e se vir uma próxima, você não sofrer igual na outra. Então, às vezes, não é a vida que fica mais fácil. É a gente que precisa ficar mais forte, né? E mais inteligente. Entendeu? E crescendo na inteligência. E tem que ter o crescimento, porque... Pra você não passar mais por aquilo. Se eu não produzir mais, se eu não saber, com as minhas dificuldades, aprender para produzir mais, eu vou sair da atividade. Eu tenho que procurar conhecimento. Evoluir constantemente. Igual eu te falei, o bebedor que eu peguei de ferro ano passado apareceu um de inox no outro ano. Trocou. Por R$3.000 o de inox. O outro eu paguei 5 num de ferro. Olha só. Essa é a evolução da tecnologia, essa também. Ela vai barateando. Entendeu? Ela vai ficando mais barata. Então, assim, ou a gente fica mais forte ou nós vamos ser engolidos. Não tem como ficar se lamentando, vítima, vem uma seca aqui, acabou com tudo, fica lá, senta lá e espera a próxima seca acabar de derreter o resto. Tem aquele dito, né? Todo ano tem seca, cara. Ou uma mais forte, uma mais fraca. Você tá preparado? Então, assim, aí eu controlo também bastante o quantia de gado na fazenda. É a risca. Pode, não pode. Tem gente que tá lá, eu vi o produtor rural, o cara falando bem assim, quando o bezerro começou a despencar, vou deixar aí, não vou vender não, esperar subir. Bem no início ali do ciclo de baixo, ele bobeando, o cara com 500 bezerros lá no pasto. Aí virou garrotinho maltratado, aí debilita o animal. Teve que vender no pior. Quando o cara deixou de vender bezerro de 2.800, ficou com o bezerro uns 4, 5 meses no pasto, vendeu o bezerro por 2.300. Já grandão. Agregou o custo. E vendeu mais barato. E acabou com o pasto da prejuízo duplo. Não, acabou com o pasto das matrizes. Então, assim, eu vi aquilo lá, não entendia. Tipo, cara, meu bezerro chegou na hora de vender, eu não tenho pasto pra ele, eu não vou fazer graça. Vai embora, ou tá pagando conta ou não tá. Eu acho que ele vai ser mais... Vai prejudicar mais se ele ficar. Igual a vaca, quando a vaca tá gorda lá.
Se a vaca já chegou no ponto de engorda dela é aquele lá, se ela ficar mais 30 dias, eu vou começar a ter prejuízo com ela. Ah, vou segurar mais 30 dias pra esperar preço. Não. Aí não contabiliza E é o incerto, proteinado, né? o capim. Ninguém contabiliza isso aí. Não. Entendeu? Então, eu vejo de tudo. Eu vejo gente entrando na seca com excesso de gado, animal que pode ir já fazer uma venda, ter caixa, ou pegar o dinheiro da venda dessa superlotação, porque tá tudo rapado, investir em reforma de pasto, alguma coisa. O povo trabalha assim... Vai levando a vida, vai levando. O que der, deu. O que não der, deixa lá na frente. Ninguém mede nada, na verdade, Rafael. E eu ainda Ninguém mede nada. E eu ainda preciso medir muito mais. Ninguém mede nada. Entendeu? E você falou pra mim que você tá engateando essa parte aí. Ou seja, ninguém mede nada. Outro dia eu vi o Roberto Barcelos trazendo uma informação. Da balança? É? Você 8% dos produtores tem balança no Brasil, é isso? Não. Desculpa se eu errei. Errei. 15. 15, 15, desculpa. VC2, 15. 15% do produtor tem balança no Brasil. Ou seja, ninguém mede nada. Ele tá vendendo um bezerro na perna. Se ele tiver um pouco de genética, ele pode tá perdendo dinheiro. Exatamente. Tem gente que paga uma balança numa venda de gado. Pra você ter uma ideia e não faz a conta. Não faz a conta. E assim, o que você produz, você precisa medir, cara. Ou às vezes manda uma vacada pro frigorífico e não pesa antes de ir. Não, o frigorífico tá me roubando. Eu achava que aquela vaca dava mais. Eu fiz isso, pesei uma vacada agora pro frigorífico e deu 18 na fazenda. Que tem um pouco de vestígio de gado antigo ainda lá, um gado meio pernudo. Eu falei, cara, a do ano passado eu mandei, deu 18. Quando morreu, deu 18,5. Deu rendimento, vaca a pasto. Com baixo custo. Eu não engordo com proteinado de alto consumo. Um baixo consumo lá. Tem muito capim. Eu vou lá na indústria. Aí eu cheguei primeiro com o caminhão, vi o caminhão desembarcando, vi uma vaca dando trabalho pra descer do caminhão. Aí beleza, jogou lá no curral. Aí, cara, o que eu vi lá na indústria me chateou demais. Quando ele transferido de um curral pro outro, quando começou a ir pra aquele... onde vai funilando pra ir pra indústria, mandava porteira nas vacas. Ah, não acredito. E o motorista era um cara caprichoso, o cara demorou o dobro dos outros normal pra chegar na cidade. Rodou 20 km de terra, 80 de asfalto, não teve desgaste de animal. E a hora que eu prendi até as vacas eu trouxe sozinho naquele dia. Passei só... Ai, que judiação. Cuidei pra não bater o gado. Que adianta se a outra parte não faz? Lá na indústria, acabaram com o meu gado, deu muito hematoma. Teve uma vaca, a hora que chegou na balancinha, a parte do matamba aqui, que termina as costelas pro quarto, tava um buraco. As vacas perderam 2 arrobas ali. Da onde com uma vacada de carcaça de 18 vai dar 16. Aí que a gente... E sabe o que é o pior? Nem a indústria ganhou com isso. Não, é igual o só Olavo falou esses ruim. dias. Pra onde vai o Todo dinheiro? mundo perdeu. Não foi pro produtor. Não, evaporou. Não foi pra indústria. Foi jogado fora. Dinheiro que evapora. Eu fiquei decepcionado. Esse embarque eu fiquei chateado, cara. Quem que fica responsável nesse caso? É assim... Ninguém, né? Todo mundo dá. Não, é porque eu matei no... Não tem como reclamar. Alguém tinha que ser responsabilizado. E hoje você filma tudo, cara. Não, sim. Hoje, assim, isso é ruim, mas que nem você falou, é bom também. Falou, que negócio que é esse? Quer jogar a porteira no gado? E assim, faz dias que eu não ia lá na O indústria. cara trabalha com raiva, né? É um trabalho tão difícil de fazer, cara. Nossa. Aí assim, fazia dias que eu não ia na indústria lá ver. E precisa ir. E eu cheguei cedo lá, cara. E até chegar ao ponto do meu gado lá. Aí eles iam esvaziando assim, vários curralzinhos compridos. Aí esvaziaram de cá, o meu tava aqui. Aí o cara já entrou lavando com jato. As vacas uma hora embolou, a metade tava no chão, a metade pisando por cima. Não dava pra esperar esvaziar pelo menos mais um curral. Vários fatores aí que foi... sei lá. É difícil essa parte, né? Numa viagem lá deu um absurdo de prejuízo, cara. Você tá falando isso porque você é um cara caprichoso. Tem gente que não tá nem aí. Não, nem vai, né? Nem vai. Nem quer saber, entregou lá, acabou. Mas é o que eu falei pra você, nem você ganha com isso, nem a indústria. Porque a indústria perde esse rendimento. E eu precisava desse dinheiro. Fez falta. Pra quem cuidou da vaca tudo certinho. Contou quantos dias foi desmamado o bezerro, que era a vaca assim. A minha vacada tem esse cuidado também. Fechou 10 anos, tira o touro. Desmama, a vaca engorda. Eu levo um bom produto ainda pro abate. Entendeu? Então, assim, esse dia meu pai comprou uma vacada do leilão, veio vaca com 18 anos. Marcada lá, cara. A marca de vacina na cara. E pode um trem dele? Não pode, não gente. Pode. Você tem que ter aproveitamento da cria dela, mas você tem que... Depois dá um pau aí, a gente já sabe qual, né? Não vamos falar. Vou nem falar. Por isso que acontece, eu falei, nossa, eu fiquei, aquele dia que aconteceu mesmo esse negócio lá,
Aí eu falei, cara, mas como que o povo deixa chegar nesse ponto, cara? A vaca tem uma certa vida saudável até X. Dali pra frente ela não tem mais um bezerro bom também. Ela começa a degradar. Ela começa a degradar. Os óvulos que ficam ali são de pior qualidade. Fora que ela começa a repetir cio. Natural. Se o gado chega nesse ponto aí, você imagina a prenhez Exatamente. Eu vou falar nem fazenda, vou falar propriedade. Mede nada, né? Mede nada. Mas assim, esse tipo de produtor, ele vai sendo liquidado, né, aos poucos. É o que nós falamos, 50%. É que eu falo que a pecuária, ela ainda é benevolente. Se você faz isso na agricultura, cara, você não aguenta 2 safras. Malemar, você aguenta 1. Malemar, porque assim, pecuária, se choveu, não choveu... Tá lá o gado. A vaca vai passando fome, ela vai emagrecer e vem um bezerro mais leve, o cara vai se arrastando. A agricultura, o cara já tá plantando devendo já. Exatamente. E então, perdeu, quando perde é pesado, cara. Então, e essa questão de chuva, muito, fala manga, né? Lá em Juara mesmo, tem um cara que plantou a soja, na hora certa, choveu. Fazendo do lado, não choveu, o cara perdeu. Aí ele plantou a soja mais tarde, já não pegou mais a janela do milho, perdeu a fazenda. Uai, não plantou na palha? Não plantou na palha? Não choveu. Fazendas vizinhas, uma choveu e outra não choveu. Aí ele perdeu a janela, quando foi plantar, perdeu a do milho. Você acha que esse é o maior desafio ali da região? Essa variabilidade? Tem ano que acontece muito isso aí, tem ano que chove parelho, tem ano que acontece isso aí. Esse ano mesmo foi um ano que a chuva deu show em todo mundo no começo, né? Tem uma fazenda Rio do Sangue lá, que é antes do Rio Juruena, que o cara plantou a soja em agosto, tava colhendo dia 15 de dezembro a soja. E aí plantou milho, o milho dele já tá seco, já tá colhendo. E questão de 200, 300 quilômetros, o cara já era quase outubro, novembro, não tinha plantado ainda. Nossa. Então assim, é muito essa questão de ser... Tem isso aí também, né? Falar, você tem gente que teve sorte, tem gente que fez a sua sorte. Então, assim, eu tive o azar de ter uma seca. Mas qual que é a sorte minha da próxima seca? Eu tenho um rotacionado e ter água encanada. Então, depende. Tem realmente, aconteceu lá, choveu 400 milímetros no meu pai, dá 3, 4 mil metros. E aí, isso aí foi sorte do meu pai. Isso aí realmente a gente não domina. E aí eu aprendi muito indo também em palestra. Ele falou assim... você reclama do preço do gado, você falou muito isso aí também. Você reclama do preço do gado, você reclama da chuva, reclama do sei o quê, não sei o quê. E o cara tá lá na casa dele reclamando, não vai curar o bezerro novo dele que nasceu. Aí o bezerro bicha, aí o bezerro já vai ter um peso de desmama. Que poderia ter melhor, não vai ter, porque bichou ali já vai dar. Já era. Atrapalha, já comprometeu. Pode dar uma caruara. Uma caruara, acho que eles falam, que dá na perna. E, o bezerro cai num buraco, ele... vou gado uma vez por semana, não pega. Aí vai esparramando pelos dedos. Agora, a prefeitura não patrola a estrada tá ruim, aí vai ver a estrada da fazenda. Tá do mesmo jeito. Então, assim, não adianta só reclamar do mundo em volta. Tem que... Aí eu aprendi. O porteiro pra dentro. Fazer melhor... Esse dia um cara me convidou vai ter um dia de campo ali Quando eu cheguei dia 10, falou, nossa, Rafael, você faz um trabalho muito bonito, você tá mostrando pra todo mundo, eu quero que você venha aqui, você faz o arroz com feijão bem feito. E na hora eu fiquei contente. Porque se você faz um arroz e feijão bem feito, que é o básico, os meus bezerros lá, eu curo... O bezerro que nasce na segunda, na quarta, eu tô lá passando remédio no umbigo. O segredo tá aplicando aí, um pró-bezerro. Se eu perder ali no começo, o que eu vou conseguir depois? Cara, nós estamos conversando aqui por isso. Entendeu? Exatamente por isso. Então, assim... O segredo tá aí. Tudo que você for fazer nessa vida... Eu não queria falar muito de mim. Sim. Mas tudo que você vai fazer nessa vida, e eu sou uma pessoa assim, sim. Eu quero fazer bem feito. Então eu não quero entregar porcaria. Então óbvio, também o perfeito, absoluto, é difícil. Você precisa entregar. Uma hora tudo que você precisa entregar. Mas eu não gosto de serviço mal feito, cara. Também não. Entendeu? Assim, faça o que você faça bem feito. A Jaque Lubasca, ela teve aquela, falou, cara, tem fazenda que você chega assim, ó, a porteira tá caída. Pega a tábua da porteira lá, é só levantar, dá uma martelada assim, pá. Tá caída. O mato pra roçar ali, coisa pouca. Vai com uma enxadinha ali, dá uma tratada. Se a entrada da sua fazenda tá assim, imagina como é que vai estar o almoxarifado. Nós brinca, né? Como é que tá a cela da tropa? Como é que tá a anca da tropa? Acabou. A fazenda é a cara do dono, né? A fazenda é a cara do dono. Aí você já começa por aí. Aí você pega e não faz bem feito e depois quer culpar outro lá na frente. Exatamente. Aí você fica reclamando de tudo. O governo, você fica reclamando.
das coisas que você não controla. Só que assim, quando a gente se responsabiliza por tudo que acontece, ou a gente se precaver de tudo que acontece, tem solução. Sim. Quando a gente põe a culpa em todo mundo, a solução nunca vai chegar. Você vira vítima. A gente aqui mora no meio do mato. Então, assim, é muita árvore. Eu percebi que essa cidade tem bastante árvore. Tem. Eu acho Mas a engraçado. gente mora lá no fundo. A gente mora no meio do mato mesmo. Ah, é? Nossa, vou te mostrar depois. Isso é bom. O que acontece? Tem muita árvore. Qualquer ventinho que dá, é igual na fazenda. Sim. Acaba energia, é uma chácara. Acaba energia, não tem jeito. Os fios passam no meio das árvores, assim. Só que lá tem tudo. Tem energia, tem internet, tá ótimo. Aí o pessoal tem o grupo dos vizinhos. Porque aqui CPFL não chega. Ventou, acabou. Falei, vocês querem garantia. Vocês querem morar no meio da natureza, no paraíso, que nem vocês falam, no meio dos bichos, e não querem interrupção da rede de energia e da rede de internet, vocês vão ter que ter um pingo de infraestrutura. Você precisa botar um geradorzinho na sua casa e você precisa de uma internet satélite. Bota o Starlink lá. Aí todo mundo, né? Você dá a solução, dá 1 semana, os caras estão reclamando de novo. Beleza, eu vou resolver o meu. Acabou. Cada um que queira, resolve o seu também. Sobre a inseminação... Cada um que quiser. Não é o Alejandro que fala. Não é muito longe, né? Propriedade dá uns 10 km lá da minha, faz inseminação. Não tem capim. Tem que separar o gado no dia que foi fazer a indução. Aí soltou, não tem cerca. O gado misturou tudo. No dia que o cara foi tirar lá, teve que partar o gado. Então, toda vez que soltava pro pasto, misturava com novilha, garrotinho. E aí tem gente que fala, nossa, você não faz inseminação. Cara, mas tem comida hoje. Tem cerca boa hoje. Eu fiz agora, a última lá foi 2 km de cerca. Planejei fazer 800, fiz 2. Então, assim, tem gente que não tem nada, não tem um básico, que quer pular a etapa. Então, primeiro faz o básico. Aí depois o resultado da inseminação vem ruim. Não deu certo. Aí o outro vizinho que já não quer fazer, aí senta lá no banco da igreja ou do boteco lá. Falando mal. Aí eu falo, inseminação não vale nada. Aí vai agora o outro que não quer fazer mesmo daí. Que aí não é mais profissional, aí é outra coisa, né? Então, assim, eu procuro informação. Então, se realmente lá não tem comida, não tem divisão, não tem... Então, o resultado vai ser ruim. Exatamente. Pra tudo. Acho que vem o resultado inteiro. Exatamente. Por isso que eu tô falando. Tudo que você faz tem que fazer bem. Não vai sair do jeito que você imaginava. Sempre é mais difícil do que a gente planejou. Tem ajuste no caminho. Sim. Mas você enxerga, você faz, aí você vê, não tô no caminho certo. Dá pra reajustar no meio do caminho. Dá pra reajustar no meio do caminho. Pra gente ir direcionando cada vez mais pro ideal. E o ideal chega lá, quebra, tem que renovar, tem que botar tecnologia nova, tem que... Então, assim, é persistência. E isso aqui que a gente faz é atividade de longo prazo. Isso. Ontem veio um cara, tô com 120 hectares, eu gosto muito de cria. Não dá mesmo para me manter aqui na cria. Eu fui fazer a simulação com a recria, mas não dá tanta diferença assim. Falei, olha, propriedade pequena, quanto maior o giro, maior o ganho. Cria, a gente tem dificuldade de diluir custo fixo por conta do espaço que ocupa. Juntando esses dois, você já entende. A área pequena é giro alto. Senão não adianta. O que dá pra você fazer? Dá pra você olhar pro vizinho e tentar arrendar uma área dele ali. Pra continuar na cria. Aí você complementa. Aí você tem um pouco mais. Daqui a pouco você compra a tua própria área. Enfim, vai crescendo. Porque assim, resultado de curtíssimo prazo na pecuária é difícil. Essa conta da recria, eu já fiz ela e já gostei. Gostou? Só que aí a parte daí, igual eu falei pra você, um dia eu queria trabalhar só como empresa mesmo, sem dó. Aí deu dó das vacas. Você gosta do que você faz? Eu gosto da cria, cara. Então, Só que aí teve um tempo que eu fiz um arrendamento. Eu tô com arrendamento de 2019 até 2021. E você fez recria lá? Eu fiz recria lá e comprei o gado em volta de todo mundo das fêmeas. E aí? Aí foi bom demais. Foi, né? Deu uma rentabilidade de 22% ao ano. Nossa, excelente. Eu adorei. E por que você fez mais? A fazenda que a gente tinha era muito boa. Tinha estrutura boa, cerca ótima. Que você arrendou? Casinha de coxo boa, só que era longe pra caramba. E quanto tempo de lá? Dava uns 150 quilômetros da fazenda que eu arrendei. Ai, no Mato Grosso você é perto, né, cara? Pra nós ainda era bom, que essa fazenda era pra frente de Juína e era asfalto. Andava só 3, 4 km pra ir na fazenda. Aí o que acontece? Ela era tinha balança, cerca boa, casinha de coxo ótima e era fraca de água. Ah, tá.
Tinha quase o mesmo problema que a minha. Ixi, aí recria sem água. E aí nós falava pro dono, cara, vai formando um pasto por ano, põe água e tal. Aí do nada ele tinha uma esteira lá, ele inventou de enleirar os pastos. E eu fazia consumo mensal do gado. Consumo diário e ganho diário das novilhas. Comprava gado de todo mundo, levava o meu também. E nós fazia lote por peso, não por idade. E aí esse arrendamento era eu e meu irmão de sócio. Aí um final de semana ele ia olhar, e outro final de semana eu ia. E o dono vivia andando lá dentro da fazenda, e aí ele derrubava, né? Deixava os depósitos cheios de proteinado, ele só completava os coxos na quarta-feira, completava. Aí no final de semana um ia e outro ia. Nós trabalhávamos de final de semana, tipo, era um extra mesmo. E aí nós tocou muito bem, cara, ganhamos bastante dinheiro, o gado respondeu, dava mais uns 600 gramas dia, a novilhada ganhava. E a intenção quando nós abrimos era abate. E aí nós calculou que ela ia dar 13 arroba em 12 meses. Não deu. Deu 11,5 e nós precisávamos dar uma ração de terminação, mas não tinha quem fizesse aí pra nós diário. Aí nós mudamos a estratégia, mas o mercado ajudou. Começou a dar alta de gado, começou a procurar novilha pra cria, novilha pra... O macho ficou muito caro, né? Queria confinar fêmea. Aí nós começamos a vender fêmea pra confinamento, R$20 a mais que arroba de vaca, sem nenhum custo. Porque o custo de abate é muito caro, FETAB, tudo certo. Era muito caro. Nós vendíamos só pelo 3 e pouquinho, só aquele custo de GTA mesmo. E nós conseguimos agregar valor só na novilha magra. E aí nós foi vendendo. Mas provavelmente esse desempenho ruim foi por causa da água. Não, ela chegava bem. Quando todo animal assim, quando ela cresceu, o crescimento é bom. Pra fazer acabamento, ele mas tem que ter ele mesmo. Precisa de densidade ali na dieta. Isso. Aí que acontece? Aí você falou que não tinha quem suplementasse ali pra vocês. Diário, porque daí tinha que dar um consumo diário, um consumo de alto consumo e tal. Não tinha. Pra gente não agregar muito valor na operação, e a gente apareceu um mercado bom pra mandar ela magra, né? Mandou ela com 11,5, 12 arroba, começou a mandar. E aí outro terminava. Ah, entendi. E aí nós não... Achei que a água tivesse tido influência. Não, a taxa de abate, o imposto que você paga pra abate era muito alto. Nós começamos a ganhar essa... A taxa pra você vender pra outro produtor era mínima. Mínima, E aí nós achou um mercado. Quando nós entrou, não tinha. Depois nós começamos a vender, tinha. E foi bom demais. Aí o cara, voltando lá, ele começou a enleirar os pastos, queria jogar calcário e tal. E meteu esteira. E a esteira começou a arrancar muito capim. O gado nosso começou a não ganhar peso diário. E aí nós falou, nós não, desse jeito pra nós não dá. Aí o homem bem de boa, um senhor muito bem de boa mesmo, falou, não, tranquilo, se vocês quiserem tirar o gado, pode tirar. Não teve quebra de contrato nem nada, aí nós parou. Aí até quando nós parou lá, nós pegou uma propriedade nossa mesmo, perto da Castanheira, da 40 km de casa. E aí a metade do gado foi pra lá. A outra metade a gente fez liquidez. Nossa, Leandro. E fez uma liquidez ainda saiu bem. Ainda fez a liquidez. Nós começamos a entrar lá com R$700 a bezerra. Quando nós liquidou o arrendamento, a bezerra custava R$2.200, bezerra de desmama. Nossa. Então aí nós fizemos a liquidez a metade. Só que esse arrendamento foi dinheiro do banco. Nós não tinha dinheiro. Nós alavancou de novo com o dinheiro do banco. Você acha que você pegou esse empreendedorismo do seu pai também? Meu pai foi muito violento. Você vê numa época do meu pai lá, ele comprava... Sitiante pequeno, resolveu de ir embora. Meu pai comprava praticamente uma propriedade por ano lá do lado. Meu pai já chegou a ficar de a pé. Tinha trator novo na garagem, falou, te dou o trator aqui e o resto eu te devo em vaca, paga a renda de vaca e no outro ano eu te pago. Meu pai era assim, cara. Aparecia o negócio, ele fazia. Meu pai era violento. Uma vez nós tínhamos uma caminhoneta 4 portas e aí ele vendeu a caminhoneta no negócio, pegou um F1000, ficamos todo mundo 5 dentro da caminhoneta. É o que tem que fazer agora. E aí, cara, meu pai fez isso pra poder crescer. Meu pai, hoje... Meu pai tá bem porque né, ele soube aproveitar as oportunidades. Não ficou... Ele ficava de a pé. Imagina você pagar a renda de 20% da vaca. Uma vez meu pai ficou devendo 100 vacas numa caminhoneta. Que ele ficou de a pé daí. Ele pagava 20 bezerros no ano de renda pra poder usar essa caminhoneta pra trabalhar, né? Precisava de caminhoneta. Você tá brincando. Meu pai fez muita coisa. Tinha um trator também novo. Deu de entrada na fazenda. O resto pagou vaca. Ele viu o valor no imobilizado. Sim, não, a terra mesmo que é minha hoje, ele pagou 2.500 o alqueira. Hoje vale de 60 a 80. Tá entendendo? Ele soube a oportunidade na hora certa. Visionário, né? Entendeu? Para negócio, meu pai é violento. Aí você pegou acho que esse tino dele. Eu ainda quero crescer verticalmente, igual ele cresceu. A minha intenção agora é produzir mais. Até nós demos uma segurada lá que ele queria comprar uma propriedade, só que ela não tinha muito aproveitamento. Era muita PP, muita cerca caindo e muita pedra, que as pedronas pretas. Então,
Prata não tinha. Aí nós falamos, não, Você não esquece. consegue... Falei, vamos. Aí ele investiu também em água encanada, numa parte que é vizinha minha lá. Ele possibilita a gente fazer bastante coisa também. Tem algumas coisas que ele segura, mas ele ajuda, ele deixa a gente trabalhar bem no que é dele lá. Eu acho que ele deu bastante independência pra Ele vocês. deu, ó, eu admiro o que ele fez. Tipo, ele deu terra pra mim pegar gosto e saber o valor das coisas. Eu já tinha esse valor, mas... E pra você ter a sua responsabilidade. E também ter o que é meu. É a renda minha, eu vivo daquilo lá, entendeu? Isso foi bom. Tem muito pai que até hoje segura os filhos em casa, não dá oportunidade de crescer, não dá dinheiro, fica amarrando aí, dá briga. Aí o cara larga desiste e vai embora. E ele não, ele fez ao contrário. É o que mais tem, na verdade. Não. É difícil. O pai não sai da atividade, não quer coisa nova e fica. Assim... Tem que ensinar o caminho. Eu acho que o ideal, talvez fosse até um pouquinho mais o meio termo do seu pai. Uhum. Então, assim, ó, te dou, vaza. Não, então vamos lá, vou te dar uns conselhos aqui, a gente vai um tempo junto, agora toca. Mas você quer saber? Se for assim também, talvez essa hora nunca chegue, Rafael. Porque a gente, para aprender mesmo, a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. Né? E eu acho que a gente só é pleno na cabeça para fazer isso depois dos 20 e tantos. E tem até umas coisas que nem a água eu ponho em fevereiro. E aí ele ficava, mas é muito dinheiro, vai dar certo. Quando foi em maio, ele colocou pra ele. Na mesma empresa. Aí eu fiz eu fiz até novilha precocinha já. Ah, é? Fiz novilha precocinha, deu um resultado muito bom. Não de possibilidade pra ela. E ela deu um ótimo resultado. Vi que eu não era a hora. Voltei pra trás, não tô fazendo mais precocinha. Vou organizar pra voltar a fazer. Gostei demais. Você falou com o Serginho disso lá? Ele adora. Aí teve novilha minha com 20 meses prenha. Uma novilha minha de 24 meses, pesando 435 quilos, com bezerro de 120 dias na barriga. Eu tive um bom resultado. Só que daí eu tinha que partar elas, dar uma comida diferente e eu não consegui. Teve que dar um passo pra trás. Eu não tinha tantas divisão de passo igual eu tenho agora. Então assim, a hora vai voltar, eu quero. Imagine se eu gostei demais de enxertar uma novilha no mesmo ano que desmama. Coisa de louco, cara. É coisa de louco. Então, assim... Quando dá certo, Aí eu comecei a fazer o quê? Como lá é touro... É empolgante, eu aplico 1 ml de Cicrogest pra ajudar a estimular. Só isso. E coloco touro à vontade. Fica lá 4 meses que ela vai parir. Vou dar oportunidade pra ela. Dou 120 dias pra ela ter oportunidade de emprenhar. As que não emprenhar, vai pro abate. Deu um resultado de 86% de prenhez. Só de fazer isso aí. Você padroniza, junta elas, vai parir ali. E aí eu comecei a fazer no gado do meu pai. Meu pai já tá com 2 anos seguidos, deu um resultado... O primeiro ano deu 88, acho que foi. Esse ano deu 86 de prenhez. Eu mesmo faço ultrassom, tudo certinho. A par, tudo. Você precisa de ver, coisa de louco. Nossa, é muito bom, cara. Então assim, eu faço no meu, dá certo, aí ele... pode fazer no meu. Tem muito disso também. Tem coisa que ele pede... pra mim fazer no dele, eu vejo. Você que tá na cabeceira. Dá certo, eu faço no meu também. Mas seu pai é muito sábio nisso. Ele sabe te dar cabeceira. Aí, o meu pai tem uns trator T7, que é pra gradear. Aí, Rafael vai gradear no dele. Aí, eles pegam o trator de grade maior, daí ele gradeia, daí nós troca a hora. Eu tenho um trator menor, aí eu trabalho pra ele, tipo assim, a gente faz essa troca. Aí vai reformar, aí eu deixo o cara do gado, vai eu Jean nos trator. O Jean vai gradeando, eu vou jogando a tubo, vou jogando semente. Então a gente... apurou no gado, Jean, não tem que vacinar, passar a ultrassom, o Jean vem, meu irmão mais velho, e a gente junta todo mundo no gado e desosca esse serviço lá, faz logo lá e passa pra frente. Então a gente eu faço de tudo, porque precisar... uma época... Você entende de tudo. Teve uma época que meu pai ficou sem colaborador lá, ficou só eu e meu irmão. E aquela época foi feia, nós fazia casinha de coxa, formava curral, cuidava do gado, fazia cerca, aí carregou a gente. Aí depois agora a gente voltou a equipe. Mas vocês fazem isso porque desde criança vocês já... nós nunca correu. Meu pai metia a mão na massa. Meu pai era dono, mas pra crescer, você não consegue pagar tudo. Não. Se você começar a ter, agora já tem um certo patamar, eu não quero mais saber de pegar no pesado, eu vou só mandar. Não esquece, hein? Se o cara não fazer, você tem que pegar e fazer. Esses dias perguntaram pra mim, cara, você faz tudo na fazenda? Eu falei, além de fazer tudo, ou não fazer tudo, mas eu sei. Uma vez, quando eu terminei o 2º grau, aí o que eu ganhei do meu pai? Ganhei um arreio novo, uma foice e uma bomba de 20 litros. Sabe o que meu pai fazia pra mim aprender a contratar gente, saber o valor das coisas? Meu pai soltava nas empreitas.
Uma vez tinha uma derrubada do meu pai, que veio por lá, lobeira, uma das folhonas lá com espinho. Meu pai contratou 8 pessoas na foice e me soltou no meio. Aí pra que disso? Um dia ele falou, você tem que saber se o cara tá te enrolando, se ele tá trabalhando, o que rende e o que não rende. Então no começo da minha vida eu trabalhava junto com os peão. Hoje eu estando mais no comando, igual eu te falei, tem um pra cuidar do gado dele e eu faço o comando pra esse funcionário dele, eu tive que... Eu fazia o serviço desse cara primeiro, pra mim saber. Ele falou, tem uma vaga de trabalho pra entrar. Eu sei se realmente vai dar trabalho ou não vai. Então meu pai foi duro, meu pai foi muito duro. Mas ele tava certo, hoje eu não tiro a razão dele. Uhum. Se fosse pra me passar de novo, eu fazia tudo de novo, não tinha problema. Né? Com certeza. Essa experiência, estar junto ali, ver o que acontece, é importante demais. E de criança, principalmente, viu? Ah, não, sim. Os caras subestimam a criança, porque a criança tá ali, não vai entender, não vai saber, não vai sacar. Opa! Lá em criança, eu disse da Luísa um dia. Ela ia comigo direto nas férias, lavar os bebedouros e tal. E aí um dia nós andando a cavalo e passou tinha uma represa, água boa. E aí ela viu uma vaca bebendo água na represa. Nossa, pai! A vaca tá bebendo água suja. E era água, uma represa, coisa mais linda. Tinha vazante, tudo bem cuidado, água bonita. Pra na cabeça dela, a vaca tá bebendo água suja. Tá, falei, não, filho, é normal. O gado bebe água aí também. E a água é boa também. Você vê, ó. A criança, a minha filha naquela época tinha 5 anos. Já tava ligada nisso. Ué, ela já sabe que a vaca não podia beber água suja. É isso aí. Mas você com essa idade sabia também? Eu já sabia. Não, tinha, na época era não normal. Isso, você não tinha esse conceito. Algumas coisas que eu sabia. Mas os conceitos daquela época você tinha. Eu já sabia que podia ou que não podia. Exatamente. Né? Nós que partava bezerro. Eu chegava da escola e tinha que partar bezerro. Nossa. No outro dia nós tirava leite. Então a vida foi assim. É isso aí. Era uma vida boa por causa que a gente, na fazenda, tem uma abóbora, tem um pepino, tem uma alface. Fartura. Matava lá uma leitoa, tinha galinha caipira. Então, assim, a gente cresceu muito bem, comeu muito bem, trabalhava muito, mas era sadio. Mas chegava da escola, planta dá, né? Chegava na escola, na época da manga, nós ia subir na manga, enchia a barriga de manga. Era desse jeito, chupava a cana, saía pra partar bezerro com a cana debaixo do braço e a outra descascando. Isso. E era bom demais. Hoje, a criança vai trazer da escola, tem que não vir no carro, vai marcar aquele rolo, e aí... então, assim, hoje em dia mudou muito. Mudou. Eu acho que naquela... Nada mais satisfaz. Tipo assim, naquela época acho que formava a gente mais corajoso, né? Hoje essa vida fácil tá formando muita gente mole, né? Nossa, demais. Esse é o grande problema, na verdade. Entendeu? Esse é o grande problema, cara. Eles exigem tudo. Tudo é difícil, tudo precisa, falta recurso, nada é bom. Microagressões. Então a gente quer cara, conforto. Vocês não sabem o que a humanidade passou pra chegar até aqui. Oh, pelo amor de Deus, cara. Eu ainda vivi a época de ponhar um gado na primeira ano de pastagem, aquela pauleira. Eu vivi muita coisa. Uhum. Então eu já vivi aquela antiga pecuária só de sal branco. Agora tô vivendo eu ainda tô vendo, às vezes, na média, e já tem a pecuária mais evoluída. Oh. E eu quero... E daqui uns dias. Então, você não pode parar ali, você vai ficando pra trás. E, tipo assim, nós queremos conforto, né? Então, a gente coloca um ar na sala hoje, aí a minha filha vai, nossa, tá quente, vamos ligar o ar. E na minha época não tinha ar. Não tinha. Entendeu? Negativo, cara. Eu, quando ia pra fazenda, não tinha nem luz. Não, era gerador. Então, lá no meu pai, teve luz, acho que muito tempo depois. Acho que eu já tinha uns 16 anos quando foi ter luz lá na casa do meu pai. É isso aí mesmo. Meu pai tinha uma geladeira a gás. Também. Geladeira a gás. Você já viu daquela geladeira? Já, a gente tinha. Era tocada no gás. E às vezes ela dava pau. Quando a gente chegava na fazenda, tinha um isopor enorme que a gente enchia de gelo pra levar. A carne ficava lá. Então, assim... Era isso aí. O pai entrou, abriu, Imagina essas crianças sem energia elétrica hoje. Bom, fica tudo doido. O pai chegou lá, abriu, cresceu. E eu não quero desperdiçar esse talento. Então, hoje a gente tem um capital. Então, a minha intenção não é tipo assim, igual na Bíblia, né? Por lá, ganharam 3 talentos. Foi cada um usou de um jeito. Eu quero pegar o meu talento, o que vai ser passado pra mim, aumentar e entregar pra minha filha bem encaminhada e ver ela sabendo usar esse talento também. Então, essa é a minha ideia. Não tô lá, tipo, pra
pra brincadeira. Eu tenho que sustentar minha família. Então, e também não quero que o meu negócio vá mal e nem acaba. E assim, onde você prospera, seu entorno prospera. Sim, As sim. pessoas que trabalham lá, a região fica valorizada, você gasta na sim. loja de insumo, a loja de insumo emprega alguém na cidade, que é pai de família de alguém, que é mulher de alguém, e assim vai. É. Então não tem isso, tô fazendo o meu aqui. Não, é sempre comunitário. Né? Ô, Rafael, me fala um negócio. Temperamento do seu gado lá, você seleciona também? Por temperamento? Como é que é? Então, aí eu fui nessa fazenda em Alta Floresta, pra explicar melhor. Uma das fazendas, o cara mexia com temperamento. E eu fiquei apaixonado com aquilo lá. Até o dia que eu cheguei, eles estavam ensinando super precocinha. Aí eles andavam no meio do gado. Depois eu vou te mostrar que fazenda que é. Eu fiquei assustado com aquilo lá. Falei, cara, como que pode um gado Nelore fazer isso aí? E eu não tinha praça de alimentação ainda. No outro ano, eu fiz praça de alimentação. No primeiro ano, o gado... Eu ficava direto dentro da praça de alimentação, lavava bebedouro, aí trocava os passos. O gado começou a ficar dócil. Vai chegando, vai cheirando. No primeiro ano que eu fiz a praça de alimentação, teve uma bezerra que deixou eu coçar ela inteirinha. Agora, Lígia, eu chego com o quadriciclo, a bezerrada... Eles estão querendo comer o quadriciclo, morde. Agora tá até demais, cara. E eu achei que eu tava distante disso, que eu não usava genética, ou o meu gado nunca teve isso. Cara, eu mudei rápido. o temperamento do meu gado ali, é absurdo. Mas no manejo. Só no manejo. Manejo. Praça de alimentação. É claro que vaca que vinha no cavalo que era risco para machucar a gente, ela vai pra faca. Vai só uma vez. Isso. Vaca com cosca nos peitos, vaca reativa demais. A gente nunca perdoou. Na nossa fazenda nunca perdoou. Mas assim, a gente tinha um gado de temperamento médio. Pra muito dócil igual virou agora é coisa de louco. Tem novilha minha de primeira cria lá, várias, eu até registrei, curando bezerro na frente dela sem ninguém, só eu e a novilha me olhando. Lá na fazenda é assim. Questão de um ano pro outro, cara. Mas tem duas coisas. Não adianta você pegar um animal com a genética de temperamento boa e tratar ele mal. Sim. Assim como não adianta você pegar o mal e tratar bem, que às vezes não tem correção. Quando você junta as duas coisas, elimina os bravos e trata bem, nossa, é o céu, né? Não, aí o pessoal fala assim, bem-estar animal. Cara, mas se eu não tratar bem minhas vacas, como que ela vai me produzir e me dar dinheiro? Não é mais assim, aquele clichê, nossa, aqui tem bem-estar animal. Não é assim, gente. O que eu acho que o bem-estar animal fez? Ele organizou alguns pontos importantes para você identificar onde que tem melhoria. Essa questão que você me passou aí do transporte, por exemplo, é uma. Mas é a empresa de transporte. Então vamos lá na empresa de transporte e falar, cara, isso aqui é um problema. Então, assim, eu entendo. É uma organização, uma questão organizacional. Agora, eu acho que tá chegando num ponto também que é assim, eu crio gado, não crio passarinho, entendeu? Então, vamos lá. Porque vocês estão exagerando num ponto que parece que todo mundo faz coisa errada, que a gente gosta de gado. Vamos falar, tem gente que faz coisa errada, tem gente que faz coisa certa. Quem evolui, quem vai pra frente, o futuro é quem faz coisa certa. Então, vamos lá, né? Agora, exatamente o que você falou. Eu crio isso aqui, cara. Se eu tratar mal, o resultado vai ser mal, entendeu? Vai ser ruim, na verdade. Eu não prendo o gado no curral se eu entrar com loucura. Eu não dou rodeio, não consigo pegar um bezerro se eu começar a fazer desgovernado lá. Tem que ter. E dói no bolso. Dói, exatamente. Se você não der uma qualidade de vida pra usar com água boa, um proteinado pra seca, pra diluir aquela bucha da seca. Agora, eu acho que quem faz cria, normalmente, é um cara um pouco mais sensível. Cara mais caprichoso. Quem faz e gosta, né? O cara que faz a recria engorda e ele acaba coletando animais dos outros, acho que ele tem uma tolerância à reatividade maior, então ele é um pouco mais brutão. E aí a gente vai estendendo isso pra cadeia lá na frente. Então precisa dar uma olhada. Mas o pessoal da cria vai começar a apertar. Porque muita gente tá comprando pra fazer recria, compra seu bezerro e marca, esse bezerro aqui é do Rafael. Se não der um bom resultado lá na frente... O Rafael eu não compro mais. Acabou. Do Rafael eu não compro mais. Então o cara da cria vai ter que começar a tirar o pé do chão. Tem muita gente que ou não tem genética, o animal não vai dar resultado, não vai ter eficiência alimentar. Se eu comprar uma genética que vai ter mais eficiência alimentar, o cara que vai levar pra recriar, ele vai ter todos os dados lá. Falou, o gado do Rafael que comeu tantos quilos, igual o gado do outro fulano lá, o gado do Rafael ganhou 1 quilo a mais, ganhou 2 quilos a mais no final da história. Então, ele vai até pagar mais no seu gado. Por isso que, voltando a falar, 50% da atividade rural, se não evoluir, vai acabar. Ninguém vai querer comprar aquele animal. Um animal ruim, não vai dar retorno. E
A velocidade disso vai ser muito rápida. Porque Por a pressão isso- econômica hoje é muito maior. Por isso que eu falei pra você, o meu próximo passo agora é animal por animal sobre a questão de eficiência alimentar, sobre genética. Agora entra a questão de marmoreio também, que vai agregar valor. E tudo, você der o mesmo passo pra vaca, o mesmo proteinado, ela tem que desmamar um bezerro pesado, ela tem que... Cheguei a ouvir, é coisa de louco. Ó, a vaca na primeira cria, ela tá ali com seus 360 quilos, 400. Na segunda cria, ela vai para seus 450 quilos. Na quarta cria, ela vai para seus 480, 490. Na quinta cria, às vezes ela já tá começando a estabilizar. A vaca vai ter que dar o bezerro para você, produzir arroba em bezerro e produzir a arroba dela. A hora que ela estabilizou, não produzir mais dela, eles vão pôr uma novilha no lugar de novo. Porque a novilha, a precocinha, é mais ainda. Ela te dá a rentabilidade muito mais pelo peso dela. Então a vaca não vai ficar mais 10 anos. E pela genética que ela deixa lá dentro. O bezerro é melhor que a mãe, né? Por ela Todo aceita. filho é melhor que a mãe. Então você pega lá, a vaca não vai ficar mais 9, 10 anos na fazenda pra quem já cuida. Ela vai ficar 5, 6 anos, 3, 4, no máximo 5 cria. Olha a evolução disso daí. Tem que ganhar E arroba. nós estamos falando de cara que ainda Que não leva tem a nem vaca para balança. 18 anos, que Não não tem tem nem- balança. Entendeu? Então, ou a vaca... Que gira, roda o gado uma vez por semana. A vaca tem que produzir o arroba da cria e mais produzir a arroba dela. É. Você vê que ponto que eu já ouvi isso aí. E eu acredito que vai chegar. Não, vai, eu tenho certeza. Que aí a medição ali de produtividade sobe lá em cima fazendo assim. O pessoal pergunta, você fala que o Brasil vai ser o maior produtor de carne do mundo? Como? Eu falei, aí, É, o que tem pra melhorar ainda? Com o mesmo rebanho, com a mesma área. é isso aí. Ixi. É o que eu falei, crescer, Aliás, encolhendo a área. crescer verticalmente. Já conseguiram, né? Antigamente matava boi com 5 anos, agora estão matando boi de 2 anos e meio. Isso já é uma evolução. E agora estão fazendo a evolução de o quê? O mesmo animal a converter, comer, na mesma quantia, qual que vai converter melhor? Isso aí. Fazer o ajuste fino agora. É, Agora, monitoramento individual. então, a época que passou é de, vou comprar um boi registrado. Pegou aquela febre, né? Agora já mudou. Já Agora, mudou. qual que é o boi que é eficiente, que vai trazer eficiência pra mim? E qual que é eficiente pra mim? Que a gente tem diferentes ambientes, diferentes necessidades. Aí, Né? tem muitas perguntas também. Nossa, como que você faz isso aí? E olho na fêmea hoje, que ninguém olhava. Não, eu sempre olhei na fêmea, acho que puxei isso quando eu ganhei a minha primeira fêmea. Porque, olha o que o meu pai fez. Ó, se nascer fêmea, é sua. Se nascer macho, é pra pagar as despesas. Boa. E a minha vaca pariu 9 anos seguidos fêmea. Olha só. Aí eu tenho uma ligação por fêmea muito grande. Legal. Que eu torcia pra fêmea. E a minha produção Isso é hoje, muito bom. ela é pra fêmea. E de resultado eu ganho um macho bom. É. Porque eu tô voltado pra fêmea. E aí, eu ia até falar outra coisa, acabei esquecendo, que eu acabei voltando nesse assunto. Mas é isso aí, tem que evoluir, porque senão vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Não, e a gente tem que evoluir sempre. A gente vai... Você vai ver, a pecuária vai entregar muita área ainda pra outras culturas. Vai entregar muita área pra regeneração florestal. Vai. Agora tá essa moda aí de crédito de carbono. Os caras acham que vão ganhar dinheiro mantendo floresta em pé em área que poderia produzir. Sendo que pasto também produz muito, né? Nossa, bom, vou nem entrar nessa conta, né? Que você já sabe como é que eu penso. Cara, onde já se viu? A gente revogou todos os ciclos, né? Ciclo da água, ciclo do carbono. Revogou pra falar que tem que manter floresta em pé pra ter vida no planeta, né? É assim, é complicado. A gente tá numa fase difícil. É. Mas eu fico feliz, assim, de enxergar uma história como a sua, porque eu nunca tinha ouvido uma sucessão como a sua, assim. Sério? Sério. As sucessões, elas têm 1000 maneiras de acontecer, né? E eu escuto muito mesmo, muito, do pai que não quer liberar pro filho tocar. E ele segura, os dois guerreiam, brigam, sabe? E o filho entra querendo tecnologia nova, às vezes de forma acertada, às vezes não. Às vezes é o que você falou, mas faz EATF. Cara, mas não é a hora. Que adianta eu fazer EATF se eu não tenho pasto? E é sábio isso também. É sábio isso também. Outro dia eu falei pro meu irmão, putz, Serginho, a gente foi bem na soja. Por que não amplia a área? Porque não tem estrutura pra ampliar a área. Eu vou ter que ir devagar. Aí Custa ele veio, dinheiro, cara. ele veio essa safra, falou, deu aquela bucha ali. Se estivesse dando bucha em todo lugar, é que eu tava ferrado. Eu não consigo. Eu preciso devagar ir crescendo. Entendeu? Devagarzinho, a gente vai comendo pelas beiradas, tal. Vocês não tem nada de agricultura lá? Não, só reforma. Aí calcareia, tirar de solo, faz bem feitinho, né? Não faz só... Faz bem feito. Tá. Mas nada de agricultura lá, não. Tá. Isso é muito bom.
Rafael, obrigada, cara. Que bom que você papo gostou da bom. história. Puta, gostei demais. Aliás, tô tirando lições aqui. Uma coisa que a gente nunca escutou desse jeito, né? Vocês soltos ali, criados na fazenda, 17 anos com o teu pedaço já. Toca e vai. Tô acreditando em você. Isso é muito bonito. Eu tenho 14 anos já. O que eu já vi são pessoas direcionadas desde cedo, desde que nasceram, mas conduzidas até hoje conduzidas. Sim. E é uma sucessão de sucesso, mas até hoje o patriarca tá lá, cara, teu pai entregar e vaza e vai, tô aqui do lado, vem me cuidar aqui agora. Isso é muito interessante. Tem um vizinho meu lá, vizinho de cidade, mas ele tem uma propriedade em outro... Ele é um senhor já de quase 70 anos e fala, cara, meus filhos não querem saber de nada que eu tenho. Eu não quero mais trabalhar, eu tô doido pra entregar. E os filhos, o filho dele falou na cara dele, falou, quando você morrer eu vou vender tudo isso aqui. Ele não gosta, não gostou. Aí eu não sei, tipo assim, às vezes ele tem o próprio gestor ali tem ou ele não... Problema de relacionamento? Ou não foi desde o início ali pra poder gostar, ou às vezes a pessoa... Sim. Pode até nascer na propriedade, mas não vai gostar. E já tem um outro Mas vizinho... quando nenhum gosta, aí você vê que tem já tem um coisa. outro vizinho de cerca do meu pai de cima, ele tinha um casal de filho. A menina fez dentista, se formou, montou o escritório, o pai ajudou, tá bem. E o filho assumiu a fazenda. E o pai tá de boa hoje lá na Juína, faz sua caminhadinha. Com a esposa tá todo mundo vivo ainda, vai na fazenda uma vez no mês. E ó, se vira, toca, dia você tocar, tá bom. Esse também foi um dos casos do vizinho nosso. Ele é amigo nosso particular e vizinho. O filho dele, só que é só um, né? Em casa, no caso, é 3 filhos. Aí, dependendo do que fazer, tem que fazer justo pra todo mundo. E agora tá tendo mais um ajuste disso, que é você tentar manter as mulheres dentro também. Aí tem essa Eu sou da geração que as mulheres saíram. Então, as mulheres não foram estimuladas. A minha mãe morria de vontade de ter uma menina, né? A minha mãe não teve. Aí agora ela tem 2 netas. Aí o meu irmão tem 2 meninos. Vive na fazenda também, eles moram lá e anda atrás do pai dele direto, os menininhos. Um tem 6 e o outro tem 5, acho que é. 5 ou 4, acho que é 4. Mas você precisa de ver bonitinho, tudo trajadinho, já anda a cavalo também. Né? Mesma coisa que eu faço lá, até mais, eles tá morando lá ainda. E faz muito bonitinho o meu sobrinho lá, cuida... Já tá isso é bom andando de demais. quadriciclo, andando de cavalo, Isso é tá bom bem caminhado também. Eu falo assim, né? Criar lá dentro, botar atribuição dentro da propriedade, não é garantia que vai gostar. Mas é um favorecimento para que goste. Sim, sim. Com certeza a chance dele gostar vai ser muito maior. É o que eu faço com as minhas meninas. No dia da manhã elas quiserem outro caminho, mas eu quero ensinar elas a administrar. Às vezes não precisa estar lá, mas sabendo elas vão saber. Põe uma pessoa pra... Hoje tá tendo muita gente bacana. Tem um amigo meu que saiu de uma empresa que vendia pra saúde animal. Tá sendo um ótimo... Ele presta assessoria pros fazendeiros. Precisa de ver o trabalho que o cara tá fazendo lá. Fazendo um baita trabalho. Nossa, porque daí o cara, ele já sabe tudo. Sabe de inseminação, sabe de pastagem, um cara estudado. E às vezes ele entra na sua propriedade e vê o que a gente não vê. Ele faz você porque produzir ele tem mais experiência lá fora, olhando outras coisas, né? Saiu de uma empresa corporativa, empresa que eles trabalhavam, e entra no agronegócio fazendo um regaço. É um espetáculo ele faz. Aumenta o MGD da fazenda, a lotação, tudo isso ele faz. E com tecnologia entrando, você precisa de gente para tocar essas tecnologias. Eu falei, a complexidade aumenta. Se você não sabe, contrata quem sabe. Mas tem hora que é o que você falou, cara. Vou precisar de alguém, mão de obra para fazer ATF. Mão de obra. Bom, exatamente, mão de obra. Tudo que você colocar ali dentro é uma coisa a mais pra você cuidar, pra você fazer, pra você medir. Um trabalho a mais pra você ter. Tem saída. Sim. Muito bom. Obrigada, viu? Visita de ouro. Visita de ouro. E olha que veio de longe, né? Acho que a gente já se conhecia, né? Agricorte do ano passado. Isso. Mas manda um abração pra sua esposa. Mando. Um beijo nas meninas. Mando sim. E vai em frente que vocês vão longe, cara. Vocês vão longe. Obrigado. Manter a toada. Prazerzão, valeu. Até mais. Turma, obrigada aí. Vamos pro próximo.